Quais os objetivos do código de distribuição da BIMA? Então, essa é a primeira pergunta, né? Então, a ideia é a gente responder, assim, de forma mais sucinta possível, só para a gente lembrar, tá? Essa aqui, então, eu vou pedir para vocês me ajudarem, né? Quem que poderia me ajudar aí? Me falar algum objetivo da BIMA, ou todos eles, né? Quem quiser me ajudar, por favor, manda bala aí. Pode falar que eu já vou anotando aqui. Professor, pode falar. Estabelecer princípios e regras para a distribuição de produtos de investimento, visando garantir manutenção de padrões éticos, práticos, equitativos no mercado financeiro. É isso? Será? Será que é isso, hein? Caramba, ficou meio extenso, hein? Vou voltar lá. Peraí. Objetivos do código, tá? Objetivos do código de distribuição da BIMA. Vamos voltar aqui e vamos ver onde é que está isso. São 6, né? 5, 6 objetivos. Alguém fez diferente? Pode falar. Código de distribuição. Deixa eu só achar ele aqui. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Princípios. E objetivos. Aqui, ó. Achei. Eu não vi quem leu, mas muito obrigado, tá? Os objetivos seriam esses 6 aqui, ó. Tá? Então, vamos criar uma maneira de nós responder isso aqui de uma forma mais simples, tá? Então, eu colocaria assim, ó. Promover, né? Promover a proteção do interesse do investidor, dos interesses do público investidor, né? Deixa eu ver. Não é isso aqui, não. Desculpa, eu me perdi um pouco aqui. Peraí. Eu não estou achando o que eu quero. Deixa eu só que essa parte eu não... Deixa eu voltar lá. Eu estava no código errado. Código dele. Só um pouquinho. Pronto. Ó, a resposta está na página... Está na página 48. Página 48. São 6, tá? Olha só. Todos eles relacionados a manter elevados padrões éticos. Então, nós vamos aqui, ó. Vamos escrever aqui. Eu vou colocar os comentários, tá? Dentro de cada resposta, eu vou colocar. Vocês podem colocar aí nas linhas, né? Claro. E a gente vai colocar aqui. Depois eu gravo essa apostila, eu estou gravando. Tudo que eu estou escrevendo, eu estou gravando aqui. Depois isso aqui também vai para vocês. Então, manter padrões éticos, né? Número 1 seria isso, né? Padrões éticos. Então, lembrar de ética, lembrar de transparência. É isso tudo que a Anvima quer dentro dos objetivos. Concorrência leal e adequado funcionamento. Então, vamos lá. Manter concorrência leal e adequado funcionamento. Funcionamento do quê? Da atividade de distribuição, né? Para o negócio funcionar direito. É isso que a Anvima espera de um bom gerente, né? Número 3. Agora estou misturando, né? Estou colocando aí. Promover a qualificação e a transparência e a padronização. Coloca tudo junto, ó. Né? Promover transparência, qualificação e padronização. Olha, acabei de resumir um baita de um pepino para vocês, porque é difícil esse negócio de objetivos, né? Muita coisa, ó. Resumir de 6 fiz 3, tá? Manter padrões éticos, manter concorrência leal e adequado funcionamento e promover transparência, qualificação e padronização. Pronto. E aí, deixa aqui registrado, tá? Então, essa seria a resposta dessa número 1 aqui. Porque a ideia de fazer esse negócio aqui é para relembrar, memorizar, gravar, né? Com, digamos, até se fosse possível, palavras-chave. Digamos que aí eu coloquei palavras-chave, né? Tá bom? Tranquilo? Tá? A primeira foi para, vamos dizer assim, pegar o ritmo, né? Pegar o ritmo. Agora vamos para as outras. Vamos lá? Número 2. Quem são os responsáveis, né, pela implantação e implementação dos controles internos? Quem são os responsáveis? Tá? Algum candidato ou candidata? Alguém quer falar? Deixa eu já colocar aqui. Tá tudo no módulo 2 ali, né? Mais ou menos na sequência, né? Conselho e diretoria, tá? Os dois são responsáveis, tá? A diretoria tem que implementar. O conselho é responsável por implementar e implantar. Ele é responsável por tudo, né? Conselho e junto com a diretoria. Mas a diretoria que fica mais na parte da execução, digamos assim. 3. Os sistemas de controles internos que as instituições são obrigadas a implementar devem ser compatíveis com o quê? Beleza? Eu estou perguntando para vocês, eu não estou olhando se vocês estão respondendo no chat, né? Vocês estão respondendo no chat? Deixa eu ver aqui. Vocês estão me conversando. Ó, tem conversa no chat. Ah, não, só tem um ok do Lucas, né? Então tá bom. Muito bem. Então, quais os sistemas de controles internos que as instituições são obrigadas a implementar devem ser compatíveis com o quê? Tá? Porte, natureza, complexidade, estrutura, perfil de risco e modelo de negócio. Mas, Cláudio do céu, quando que eu vou decorar isso? Quando que eu vou lembrar disso? É aquilo que eu sempre falei na aula. É só fazendo, não tem jeito. Agora, à medida que vocês forem respondendo isso aqui, toda vez que for escrevendo, você vai gravando, tá? Então, essa é a ideia, tá bom?
Eu sei que talvez, eu estou perguntando para vocês só para a gente, para quem quiser participar, não estou forçando, né? Vocês já entenderam. Porque eu sei que vocês têm uma vida extremamente corrida e ocupada e provavelmente não deu tempo para nem pegar, talvez, na apostila nesse período, tá bom? Mas por que a gente está estudando? Justamente porque estudar junto, assim como a gente está fazendo, é muito legal, porque aí pelo menos a gente se força, né, a estar aqui, a estudar, a pegar o material, e aí a coisa anda, né? A coisa parece que funciona, né? Então vamos aproveitar o dia de hoje, tá? Bem, eu vou tocando aqui, tá? Se alguém quiser perguntar ou falar, vocês estão me ouvindo bem, né? Se quiser me perguntar alguma coisa, pergunte. Senão eu vou tocando aqui, eu vou acelerando, como diz o outro, né? Quais os 3 objetivos do sistema de controle interno segundo a resolução 4.968? Que é a resolução dos controles internos, tá? Mas não se preocupe com o número, que eles não pedem número, né? Quais os 3 objetivos do sistema de controle interno? Cuidar do desempenho, né, das instituições, desempenho, da informação, cuidar da informação, para que a informação não saia do controle, né, para que a gente não tenha... Aí, Marcão, parabéns! Tinha que ser um corintiano, respondeu certo. E conformidade, né? Para que a informação, digamos assim, seja cuidada para que não haja vazamento, por exemplo. Então, isso é controle interno, né? E conformidade, que é o compliance, que vocês sabem muito bem que é isso, né? E desempenho também, né? Desempenho, tem que controlar o desempenho de todas as áreas aí para que funcione. Então, esses são os 3 objetivos. Muito bem, Marcão. Parabéns. Agora, aliás, né, se vocês querem participar, vocês não fizeram, mas pega a apostila, olha ali e faz que nem o Marcos fez. Escreve aí, ou abre o microfone e fala. Aí vocês já estão me ajudando também aqui na resposta, né? Nem tudo eu tenho na cabeça também, tá? Nem tudo eu... Você viu que naquele dos objetivos ali eu tive que, inclusive, buscar lá, né? Eu só fiz daí, quando eu busquei, eu fiz o resumo. Mas essa é a ideia. É você saber onde está. Buscar a informação e trazer para dentro dos estudos, né? Buscar, trazer, buscar, trazer. A número 5, ela diz, quanto aos aspectos que os sistemas de controle interno devem prever, cite esses 5 aspectos. Então, tem 5 aspectos que os controles internos devem cuidar também lá, né? Então, tem alguns, todos eles relacionados a alguma área, tá? Então, vou colocar aqui o número. Então, todos eles são, os 5 são os seguintes, ó. Relacionados a, vou colocar aqui para não precisar ficar repetindo, tá? Número 1, cultura, né? A cultura da empresa. Número 2, a identificação e avaliação dos riscos. Número 3, atividades relacionadas ao controle e segregação, separação de funções. Número 4, atividade relacionada à informação e comunicação. E a última, relacionado ao monitoramento. Monitoramento é que as informações têm que ser fornecidas, têm que ser atualizadas periodicamente, que tem que chegar para todos os funcionários, aquela coisa toda. Então, aqui eu coloquei quase que uma palavra só, no máximo 2 palavras para cada aspecto, tá? Se vocês forem olhar, acho que tem uma página e meia só falando disso lá na apostila, né? Aqui eu resumi nisso daqui. Quando você for olhar, então, você pode fazer aqui cultura, aí você pode escrever alguma coisa aqui do lado, né? Mas, por enquanto, a pergunta é só isso, né? Então, deixa assim. Número 6. Cite 5 tipos de empresas que estão sujeitas ao cumprimento da PLD. Vocês dizem que agora mudou de assunto, né? Eu comecei falando sobre controles internos, agora vem a PLD, né? Então, 5 empresas. Bem, vocês sabem que as instituições financeiras, por força de lei, elas têm que cumprir com as determinações da legislação, né? Mas, tirando as instituições financeiras, então, que empresas que nós temos, né? Tem empresas que trabalham com imóveis, né? Imobiliárias, né? As consultorias, os cartórios, tem também as que comercializam joias e bens de luxo, empresas de transporte de numerários, tá? Esses são alguns exemplos de empresas que fazem parte aí, que tem que cumprir essas determinações, né? Que determinações? Fazer aquelas comunicações, quando ocorrem movimentações, principalmente em espécie, comunicar o COAF, né? Essas são as principais, e outras mais, né? Tem que fazer as comunicações, tem que manter o cadastro atualizado, tem que fazer o KYC, essas são atividades que essas empresas têm que fazer, né? Tem que manter tudo sob controle. Número 7, cite 3 situações em que podem ser consideradas indícios de lavagem de dinheiro. Bem, aqui vocês são campeões, eu acho, né? Campeões. Deixa eu dar uma olhada aqui se alguém respondeu. Estou indo muito rápido? Tatiane Kunz chegou também, boa noite. A futura mamãe. Chegou agora o Daniel também. Bora lá? 3 situações consideradas indício de lavagem de dinheiro. Ó, eu coloquei 3 assim, ó. Movimentações, tem 17 lá na lei, na 4.001, né? Que é na circular. Movimentações atípicas. Porque aqui entra uma série de coisas, né? Esse aqui, acho que no Topaz lá é o que mais aparece, movimentação atípica, né? Então, essa é uma situação. Mas tem mais, né? Deixa eu ver o que o Marcos escreveu. Terrorismo, moeda estrangeira fora dos padrões. Exatamente. Essa até foi a que eu escrevi. Eu escrevi assim, ó, moeda estrangeira, né? Negociações com moeda estrangeira. Em dinheiro, tá? Em espécie, quer dizer, em dinheiro. Então, negociar dólar em dinheiro, né? Não é uma coisa muito comum, né? Eu, quando preciso, às vezes, trocar euro, dificilmente eu pago em moeda, eu faço um Pix, né? Quando eu preciso. Daí, beleza. Mas tem quem quer, vamos dizer assim, não estou dizendo que está errado negociar em moeda, né, em dinheiro, mas valores muito grandes, fora dos padrões, né, como o Marcos falou, aí é suspeito, né? Outra coisa que eu coloquei que pode ser um indício são movimentações
movimentações incompatíveis, tá? Incompatíveis. Aqui nós podemos colocar entre parênteses renda e patrimônio. É o que mais acontece, beleza? Então, movimentação atípica seria você receber 1 milhão na conta do nada, né? Cara, nunca movimentou nada, caiu 1 milhão. Não tem nada a ver, pode ser que tá tudo certo, recebeu uma herança, uma trabalhista, sei lá o quê. Agora, pode ser que ele receba, pode ser também alguma coisa relacionada com a magia. Moeda estrangeira em espécie, negociou, como eu disse, já em dinheiro, né? E movimentação incompatível, aí, tá? O cara declarou 10 mil por mês, está movimentando 2 milhões, movimentando 500 mil toda hora, todo mês, né? Eu dei um exemplo até para vocês, no caso de São Paulo, né? Que eles abriram a conta e movimentaram lá, em questão de uma semana, movimentaram lá não sei quantos milhões numa conta lá em São Paulo. Então, aí não faz sentido, né? Vamos lá. Número 8. Número 8. Quais os 3 aspectos que devem ser analisados pelas pessoas e profissionais responsáveis pela elaboração do API, do análise do perfil do investidor? Tem 3 aspectos do porquê se faz o API. A gente faz o API baseado nesses 3 aspectos. Inclusive, eu mostrei o API de vocês. Falei que eu uso bastante o API de vocês, né? Então, os 3 aspectos são objetivo, né? A gente precisa saber quais são os objetivos, né? Situação financeira, ou seja, renda, patrimônio, assim por diante. Porque dependendo da minha renda, dependendo do meu patrimônio, eu tenho um perfil diferente, tá? É diferente um do outro. Lógico. E objetivo também. A gente falou muito de objetivo, inclusive, né? Objetivo, meu objetivo é aposentadoria, meu perfil é um. Se meu objetivo é comprar um carro no final do ano, meu perfil é outro. E conhecimento também, a gente falou bastante, né? Conhecimento. Quanto mais a gente conhece sobre investimentos, mais eu tenho propensão a diversificar e a ter um perfil de mais arrojado do que conservador. Tá? Quem não conhece, geralmente, assume um papel mais conservador. É por isso que a gente tem tanta gente investindo na poupança, né? Que bom, né? Mas não sai da poupança, por quê? Porque também não conhece, muitas vezes. Né? Às vezes você até fala para ele, ó, vamos colocar um pouco no capital social, vamos colocar um pouco numa LCA. Não, eu não quero correr risco. Obrigado, Lucas. Lucas Blum, a Cláudia também respondeu, exatamente. Conhecimento, situação financeira e objetivo. E isso tudo influencia no rendimento, né? Do investidor. 9. O que significa horizonte de investimentos? Estamos falando aí dessa questão de investimento, de objetivos. O que significa horizonte de investimentos? E cite exemplos de produto para cada horizonte, né? Horizonte nada mais é do que o tempo que a pessoa tem pela frente. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui horizonte, só para ficar mais tranquilo. Tempo que a pessoa tem pela frente, né? Para investir, tá? Então, uma pessoa jovem tem mais tempo que uma pessoa idosa, e assim por diante, né? Exemplo, ações. Ações, pedi exemplo de produtos. Ações, indicar ações para os mais jovens, tá? Não quer dizer que velho não pode investir em ações, mas é por quê? Porque tem um horizonte maior. Aí vai depender do perfil, tá? E poupança, né? Poupança para mais idosos, tá? Só um exemplo. Para os mais idosos. Não dá para generalizar isso aqui, né? Vocês devem ter pessoas idosas que investem em ações, então não dá para generalizar. Mas a regra geral é que pessoas mais idosas precisam de mais liquidez do que pessoas mais jovens. Então, elas não têm muito tempo pela frente, porque o horizonte é curto. Então, se o horizonte é curto, o risco tem que ser diminuído. Essa é a ideia, né? Muito bem. Show? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Lucas Blum, Previdência. O que o Lucas falou Previdência? Por causa do horizonte, né, Lucas? Isso, Previdência é um exemplo aí também para longo prazo, no caso, para quem tem bastante tempo pela frente, né? Os mais jovens. Os idosos fazer Previdência não é muito recomendável. Não sei, Lucas, se você colocaria aí, mas Previdência é um exemplo de horizonte para quem tem horizonte longo, né? Deixa eu até colocar aqui que é um bom comentário. Por exemplo, Previdência indicado para quem tem horizonte mais longo. Não adianta fazer Previdência depois dos... Tem gente que faz, né? Depois dos 70, né? Fazer previdência. Não adianta. Tá? A ideia da previdência é justamente começar cedo para pagar pouco, contribuir por mais tempo, fazer o tempo e os juros compostos trabalhar a seu favor. A ideia é simples e é muito boa. Aliás, vocês têm uma previdência boa, maravilhosa, né? Que eu recomendo. Ah, quem me tirou sarro do Alasca 70? Vocês viram o rendimento mês passado? Ó, viu? Aí eu tinha que lembrar disso, né? Acho que foi 10%. Nem eu acreditei, né? Porque eu tenho um pouquinho, eu deixei no Alasca 70, mas bem pouquinho, né? Só para não perder Mas deu 10%, né? Mas também tá lá, quebrado pra caramba, né? Por que eu falei isso? Por causa do risco, né? Então, última. Qual o nome das 5 heurísticas que caem na prova? Então, você vai lá e você escreve aqui, ó. Me ajude aí. Disponibilidade. Lembra disso? Disponibilidade. Aí você escreve do lado assim, informação recente, né? Dados recentes. Qual que é a outra? Representatividade. Dados passados. A pessoa toma decisão em dados recentes e dados passados. Aí tem outra que fala de aversão a perdas, né? Vender operações ganhadoras e manter as perdedoras, digamos assim. Estruturação. Forma como apresenta o problema. E último, ancoragem. Ancoragem sempre tem números, né? Só vou vender o soja se bater 200, né, William?
O William que deu esse exemplo aquele dia na aula. É isso aí. Muito bem, muito bem. Terminamos a primeira parte. Ah, muito bem. A Cláudia respondeu, a Nagiane também, isso aí. E a Tati também. É isso aí. Quando você lembra as 5, automaticamente, vocês viram que eu coloquei outra palavrinha-chave do lado, né? Para vocês não confundir. Mas se tu já sabe na tua cabeça, não complica demais, sabe? Se o teu cérebro já. Se você falou disponibilidade e você já sabe que isso se trata de informações recentes, não precisa nem escrever. Vamos dizer assim, menos é mais, né? Vai sempre para o mais simples. Quer dizer que teu cérebro já entendeu. Agora vamos tirar a prova dos 9, tá? Agora vamos para outra etapa, vamos tirar a prova dos 9. Isso aqui foi só uma revisão. Agora vamos fazer a prova dos 9. Vem comigo. A prova dos 9 é o seguinte. Cadê a prova dos 9? Pré-simulado. Tem aqui 10 perguntas. Não, tem mais? Não, não é aqui. Aqui não. Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Pré-simulado. Tá? Vem comigo. Vamos usar a cor verde, né? Porque azul não é bom, até porque o Grêmio está em baixa, né? Vamos usar o nosso verdinho da nossa Sicredi, que fica bem melhor, né? Gostaram, né? Muito bem. Quais os principais aspectos que devem ser analisados ao se fazer o API? Provavelmente, algumas perguntas que tem aqui já caíram nas abertas. Então, é só para praticar, porque aqui é como se fosse a prova. Aqui é a tal da pergunta aqui é a tal da pergunta aberta, tá? A pergunta de múltipla escolha. Página 70, para quem pediu, 69, para quem pediu, 69, 70, por aí. Obrigado, meninas. Então, quais são os aspectos? Ó, aspectos objetivos, situação financeira e conhecimento. Aqueles 3 que a gente falou. Por que a 4 está errada? Por causa dessa palavra aqui, ó, né? E aqui a gente tem aspectos quanto ao período que será mantido, preferência de risco e finalidade de investir. Não é só por isso que está errado. Eu até vou explicar separado a número 4, tá? A número 4, ela está errada, né? Por causa da palavra somente, e os aspectos são referentes aos objetivos, tá? Porque cada um deles tem uma série de informações. Então, os objetivos são o quê? O período que será mantido, as preferências de risco e as finalidades de investir, tá? Então, vocês, lá no perfil completo de vocês vão colocar 3 perguntas dentro de cada aspecto. 3 de objetivo, 3 de situação financeira e 3 de conhecimento. Na situação financeira, por exemplo, vocês vão perguntar assim, qual é o patrimônio, qual é a renda? E no conhecimento, vão perguntar qual é no que você investiu nesse ano? Né? Poupança, investir em previdência, investir em ações, dependendo da resposta, vai formar o perfil, entendeu? Qual é a tua formação? Você é o quê? Pedreiro, encanador, professor? Né? É por aí, então. Vai formar. Então, a resposta C a pergunta está pedindo aqui, assinar é correta? Então, a correta é 1, 2 e 3. Letra D de Deus. Deu certo. Questão número 2. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Estão bem? Estão bem? Gente, vocês vão acompanhando aí, tá? Qualquer coisa, dá um grito aí. Eu tô de olho em vocês aqui, ó. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Tudo certo, tá bom. Eu vou tocando, tá? É que no começo eu fico pensativo aqui, porque se vocês estão acompanhando. Pelo jeito, sim, né? Eu estou pegando como parâmetro a Tática, eu estou vendo aqui, ela está com uma caneta e uma apostila. Aparentemente, ela está prestando atenção. E o Felipe, a Sarila, o Lucas, que eu estou vendo com a câmera aberta, ó, então, vamos pegar eles como referência. Segundo o código de distribuição, né? As instituições participantes devem, no seu processo de conheça seu cliente, que é o KYC, buscar conhecer os seus investidores no início do relacionamento. Sim, é fazer um cadastro, né? E, para tanto, devem implementar e manter em documento escrito regras e procedimentos que descrevam o processo do KYC, conheça seu cliente, adotado pela instituição, e conter no... Gente, tudo isso é para perguntar só isso aqui, ó. O que tem que conter lá no documento do KYC? Só isso, né? Então, eu já vou, digamos assim, ler para vocês e já vou responder. Número 1, tem 5 pontos aqui. O que tem que constar no documento escrito que as instituições devem elaborar sobre como ela vai fazer o KYC? Então, tem que constar qual procedimento deve ser adotado pela instituição para aceitar investidores. Sim, isso aqui está certo, né? Porque a instituição tem que dizer, olha, nós não podemos aceitar recursos ilícitos, por exemplo, para investimentos. Número 2, indicação de casos que serão realizadas visitas aos investidores, em casa ou no trabalho. É certinho. Número 3, procedimento de atualização cadastral e indicação do sistema utilizado para controle das movimentações. Exatamente. Tem que dizer nesse documento como que vai controlar a movimentação dos investidores, das pessoas e de quanto em quanto tempo que vai atualizar esse cadastro. Número 4, procedimento que será utilizado para a identificação da pessoa natural caracterizada como beneficiário final, que é aquela pessoa que tem que ser informada de CPF e endereço quando se faz uma transferência, é obrigatório. Se não conseguir informar, é sinal que é indício de lavagem de dinheiro. E 5, procedimento adotado para veto, em razão dos riscos envolvidos. Também, né? Então, aqui estão todas corretas, não tem nada errado. Eu tenho uma outra questão no simulado, que é muito parecida com essa, que eu coloquei alguns nãos aí no meio para tornar ela diferente, né? Então, às vezes, pode ter pegadinha nesse tipo de questão. Aqui estão todas certas, tá bom? Então, o que é o KYC? Nada mais é do que a forma como vocês fazem cadastro dos investidores cooperados que estão entrando na cooperativa. E daqueles que já estão também, né? Porque tem que atualizar. Número 3, de acordo com o Código de Distribuição, quanto à privacidade e segurança das informações, conforme artigo tal, seção tal, as instituições associadas, que são as instituições financeiras,
deve estabelecer mecanismos para. Então, sobre o que é a pergunta? Cláudio, eu não entendi nem a pergunta, muito menos a resposta. Então, vamos lá. Sobre o que é a pergunta? Sobre privacidade das informações. É sobre isso que é a pergunta. Então, nos controles internos, que a gente viu lá atrás, deve estar por escrito que a instituição financeira tem que cuidar disso, cuidar da questão dos ataques cibernéticos, cuidar dos hackers, proteger as informações, tanto dos associados, como da própria cooperativa, e como de vocês também. Tudo isso tem que ser muito protegido, tá? Vocês viram ontem, né, que acabou a luz lá na Europa, né, nos dois países, lá Espanha e Portugal, deu maior BO, né? Houveram perdas gigantescas de grana e de informações. Então, a gente não imagina o quanto estamos dependentes da energia elétrica, né? E de outras coisas mais, de energia, na verdade, né? Mas vamos lá. Então, quais são os critérios? Número 1, propiciar o controle das informações confidenciais reservadas ou privilegiadas a que tenham acesso seus sócios, diretores, administradores profissionais e terceiros contratados. Exatamente. Reservadas e confidenciais, porque tem informações, vocês têm informações confidenciais, a maioria delas, né, não pode ser divulgada, informações privilegiadas, que ainda não podem ser tornadas públicas, mas que vão a público, né, as confidenciais nunca vão a público, né, e as reservadas, que só um grupo de pessoas sabe, ou o conselho, ou o presidente, ou os delegados, ou a diretoria, alguém sabe, e alguém não sabe, e alguém não pode saber também. Então, essas informações têm que ser, tem que ter um controle, tá, e isso faz parte da privacidade das informações. Número 2, assegurar a existência de testes periódicos de segurança para os sistemas de informações, em especial os mantidos em meio eletrônico. Exatamente, né? Assegurar a existência de testes periódicos. O controle interno fala muito disso. Não fala de prazo, fala de testes periódicos. Acho que no treinamento eu falei disso também, né? Não tem prazo, então cuida com a famosa pegadinha. E 3, implantar e manter treinamento para os seus sócios, diretores, administradores e profissionais que tenham acesso a informações confidenciais reservadas ao privilégio. Sim, tem que treinar eles, para eles saberem o que é a informação, como tratar a informação, porque senão já pensou, alguém mandar um e-mail assim, sem uma proteção, vocês têm a proteção para mandar, né? Tem que marcar lá com uma mensagem urgente, não urgente, importante e tal, porque essa classificação da informação, então se não tiver treinamento, ou pelo menos alguém que orienta toda a turma que trabalha com informação dentro da cooperativa, vai dar problema, vai dar BO, privacidade e segurança das informações. E se der BO, qual que é o problema? Além da perda financeira que a cooperativa pode sofrer, o associado pode sofrer, vocês podem sofrer, ainda tem o risco de imagem, porque quando vaza informações, isso é um dano para a imagem da instituição muito grande. A gente falou, inclusive, nesse tópico, nesse módulo, sobre o risco de imagem, então faz parte, tá certo? E o risco de imagem, ele prejudica muito a empresa, muito a instituição. Então, as 3 estão certas, a resposta é a letra E, 1, 2 e 3, tá? Maravilha? Essa aqui eu também tenho uma questão muito semelhante, tá? Onde eu coloco aqui, ó, exceto profissionais e terceiros contratados, tá? Vamos supor que eu tivesse colocado a palavra exceto aí na primeira, tá? Então, eu estaria errada, porque os terceiros contratados também fazem parte, eu também tenho que proteger as informações da cooperativa, do associado, e as nossas informações reservadas, privilegiadas ou confidenciais, dos terceiros que vêm fazer negócios com a cooperativa, né? Vocês têm muitos terceiros, e todas as empresas têm, e tem que haver essa proteção. Então, daí eu coloquei em uma pergunta a palavra exceto, e aí a palavra exceto anula essa questão. Muito cuidado, quando tem exceto, somente, lembra na número 1 ali tinha a palavra somente, né? Geralmente está errado, né? Geralmente tem problema nisso aí. Muito bem, seguindo o número 4, front running. O que é isso? Front running. Então, temos aqui 4 tópicos de novo, né? Essas questões grandes, né? Essa aqui é uma pergunta pequena, mas tem 4 tópicos para a gente analisar. Então, essa aqui eu vou analisar diferente. Ó. Eu vou puxar aqui um comentário, né? Depois eu salvo para vocês, e eu vou colocar aqui a número 1, por exemplo. Vocês têm, olha, o front, ó, tem uma coisa que eu gosto de fazer, até eu vou fazer agora. Quando eu olho para front running, o que me vem à mente? Então, antes de olhar para as alternativas, eu vou escrever o que me vem à mente sobre o front runner, ou front running, né? Que é correr na frente, a tradução literal em inglês, mais em português. Mas eu vou escrever o que significa. Front running, né? É o operador, né? Operador de mercado, né? Fazer uma transação antes para si do que para o investidor. Tá? Ele quer levar vantagem, ele quer tirar benefício próprio, né? Eu dei um exemplo bacana lá na aula, né? Não sei se vocês lembram. O operador está lá na mesa dele, chiquetoso, sentadão, recebendo as ordens para mandar para a bolsa. Aí chega uma ordem lá de R$1 bilhão, né? O homem mais rico da carteira dele mandou uma ordem lá, uma mulher, de R$1 bilhão. Ele fala, para comprar ações de uma empresa. Ele fala assim, nossa, esse cara está sabendo de alguma coisa que eu não sei. O que ele faz, o operador? Antes de colocar essa ordem, ele compra ações para ele, aquela mesma ação. Porque ele sabe que a hora que essa ordem pingar, provavelmente a ação vai subir, porque o mercado de ações, principalmente, é feito de oferta e demanda. Se o volume de compra ele é muito alto, significa que tem muita gente interessada naquela ação, o preço dela vai subir. É assim para o tomate, para a cebola, para a carne, para tudo. Pode ver. Quando a oferta diminui e a procura aumenta, o preço sobe. Está acontecendo com o café. O café está nessa base aí, né? Café e outras cositas mais. Então, é isso que aumenta o preço. Então, ó, eu já coloquei mais ou menos o conceito que me veio à mente aqui. Aí agora nós vamos analisar as 4 alternativas. Número 1, é o ato de antecipar uma ordem objetivando lucro. Sim, exatamente. Isso que eu escrevi ali em outras palavras. Número 2, é a pessoa que trabalha... Olha o número 2, hein? Cuidado, hein? É a pessoa que trabalha em uma empresa e usa uma informação privilegiada para obter lucro em uma operação. Está errado isso aqui. Por quê? Porque esse é o conceito de informação privilegiada. Tá? Informação privilegiada.
Tá? Esse é o conceito de quem usa informação privilegiada. De quem usa, né? Quem usa informação privilegiada. Que neste caso, quem que ele é? Como é que chama? Esse cara que usa informação privilegiada e trabalha dentro da empresa? Insider. Que nesse caso é um insider trading. Primário. Porque trabalha dentro da empresa. Se fosse de fora da empresa, seria secundário. Cláudio do céu, não lembro nada disso, Cláudio, onde que eu estava? Calma, relaxa. Anota tudo, registra aí que vai dar certo. 3. É um ato ilegal feito, né, por um operador que toma conhecimento de uma grande operação feita por um investidor, um cliente. Então, esse aí é exatamente o conceito que eu escrevi lá em cima, né? Aqui, deixa eu puxar aqui para vocês lembrarem, ó, que eu escrevi lá, o operador de mercado que faz uma transação antes para si, né? Para levar vantagem. O operador registra uma ordem para si antes de fazer para o cliente, que quando executada vai impactar nos preços. Exatamente, é uma outra forma de dizer, né? Então, isso aqui, ó, para ganhar dinheiro, né? É para levar vantagem, para ter algum benefício, né? Então, tá certo aqui, tá errado a número 2, né? Tá certo a 1, a 3 e a 4. Resposta, então, vou colocar para cá. Resposta certa, 1, 3 e 4, letra C de Cláudio. Maravilha! Então, a 2 está errada. Estão entendendo? Tá tudo bem aí? Maravilha? Muito bem, deixa eu ver quem escreveu aqui. Tudo certo? Então, tá bom. Vamos que vamos. Vamos para mais uma. 5. Segundo a Lei 9.613, que é a Lei da Lavagem de Dinheiro, e essa 12.663 também, determinam os grupos de pessoas físicas e jurídicas que estão sujeitos aos mecanismos de controle, como comunicações ao COAF e práticas do KYC, com o objetivo de combater o crime da lavagem de dinheiro. Então, lá nas questões abertas, eu pedi para vocês me falarem o nome, né, ou as empresas que estão sujeitas às comunicações, tá? Ou às atividades que uma empresa, segundo a lei, deve cumprir. Aqui eu estou pedindo de novo, mas de outra maneira. Então, vamos lá. Empresas que compram e vendem imóveis, sim. Instituições financeiras, sim. Pessoas físicas ou jurídicas que vendem metais preciosos ou pedras preciosas, sim, são pedras, joias e bens de luxo, né? E empresas de transportes e guarda de valores também. Então, todas estão corretas. A resposta certa, letra A. Acertei. Tá? Então, essa já tá no papo, né? Mais tranquila, já caiu antes. Número 6. Avalie as situações abaixo. Quais das situações devem ser consideradas pelas instituições financeiras como situação de atenção especial, segundo os critérios da circular 4001? Tá? O que é essa 4001? O que é situação de atenção especial? Indício de lavagem de dinheiro. Então, vamos lá agora. Vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu responder com o meu comentário aqui, que essa aqui vai precisar. Ó. Então, indício, a gente já viu lá que tem 17 nessa circular, né? A gente já falou de alguns antes, de movimentação atípica, negociação de moeda estrangeira e espécie. Agora vamos ver essas 4 aqui. Número 1, proposta de início de relacionamento com clientes que são investidores qualificados. Gente, eu quero saber aqui, quais dessas são indícios de lavagem de dinheiro, tá? Essa aqui está errada, né? Por quê? Abrir uma conta para um investidor qualificado não é indício de lavagem de dinheiro, por favor, né? Por favor. Indício pode ser a forma como ele vai movimentar a conta depois. Aí sim, aí o camarada começa, né? Eu trazer o dinheiro lá das Ilhas Caimã e me movimentar aqui na tua conta. Aí não, né? Aí o bicho pega. Número 2, proposta de início de relacionamento com pessoas politicamente expostas. Certo, né? Isso pode ser indício, né? Porque as pessoas politicamente expostas, elas estão, de certa forma, mais vulneráveis ou são mais observadas pelo COAF do que as pessoas normais. Não precisa explicar por quê, né? 3. Clientes com operações sem identificação do beneficiário final. Certo, né? Porque essa identificação, né, com RG e CPF é obrigatória, segundo o Bacen. Então, se não é possível, é porque está querendo esconder alguma coisa. Identificação, tá? Se não é possível, é que nem aquele que vem no caixa, deve preencher o relatório e fica fazendo boquinha, né? Então, porque às vezes, em geral, às vezes está sonegando, né? Mas às vezes também pode ser que está escondendo alguma coisa. E a número 4 está errada, né? Por que a número 4 está errada? Porque incluídos na lista do Serasa, né? Esse, né, provavelmente, nem investidor né? Está no Serasa, não tem nada a ver com indício, né? O fato de estar no Serasa não tem nada a ver com indícios de lavagem de dinheiro. Ficou bem completinho aqui, depois vocês leem de novo. Maravilha? Pronto. Então, o que está certo aqui? Está certo, né? Eu quero saber assim, avalie e responda, né? Qual que está certo? Certo está a número 1 e a número 3, né? 1 e 3, resposta certa, a letra B. Tá? Maravilha? E as outras estão erradas. Número 7. No Código de Distribuição de Produtos de Investimentos, da Anbima, as instituições participantes devem implementar e manter em documento escrito regras, procedimentos, controles tá? De novo, falando de controle interno. Então, essa é muito fácil, porque as próprias alternativas, elas acabam se eliminando. Porque a primeira diz assim, porque a gente falou lá nas perguntas abertas, como é que os controles têm que ser? Eles têm que ser efetivos, de acordo com o porte, estrutura e assim por diante. Perdão. Com licença, ali na 6, ali, não é a letra C, a 2, a 3? Isso, eu também ia falar. É a letra C, que a primeira é início de relacionamento, então ela tá certa, ela tá errada. Mas a que não é indício.
A segunda, sim, que é proposta de relacionamento com pessoas politicamente expostas. É a 2 e a 3, né? Isso. Desculpa. Vocês têm razão. 2 e a 3. Maravilha, ó. Maravilha. A 1 está errada e a 4 está errada, na verdade. Mas a explicação eu fiz certo, né? Só que, deixa eu até confirmar a explicação aqui. Ó, a primeira está errada e a quarta está errada. A explicação eu fiz certo, ó. Eu só marquei errado aqui, a letra C. Obrigado, William, Lucas, aí, exatamente, tá? Muito bem. Vai. Então é a letra C. Voltando, então eu estava falando, lembra que nós falamos que os controles eles têm que ser feitos de acordo com a natureza, o porte, a estrutura, o modelo de negócio. Nós falamos isso lá na questão aberta. Então a resposta A está certa, tá? Mas por que as outras estão erradas? Então, essa é interessante a gente parar para pensar. Então, a A é a certa porque, segundo o que a gente já estudou de controle interno, é o que está em vigor. Agora, a letra B diz assim: impeça o acesso a todos os seus funcionários de forma a garantir a estrutura da organização. Gente, né, errada porque os controles internos devem ser acessíveis a todos os funcionários, tá? Agora, você dizer que os controles devem impedir o acesso, está errado. Por que a C está errada? Indique as medidas necessárias para garantir a dependência adequada da autoridade aos responsáveis. Controle interno está muito ligado, por exemplo, com a auditoria, né? Então, a auditoria tem que ter independência, não dependência, né? Então, por quê? As áreas da instituição devem ter independência, né? Já pensou o auditor chegar na agência e falar assim, descobriu alguma coisa que não está legal e o gerente falar assim, olha, mas vamos fazer um churrasco hoje à noite, né? Vamos jogar uma bolinha aí, daí depois a gente acerta isso aí, né? É mais ou menos como dar propina para o guarda para não ser multado, né, gente? Então, isso não pode acontecer. O auditor, a área de controles internos e as áreas, todo mundo tem que ter independência, não dependência, né? Tá? Para que a coisa possa acontecer. E a letra D, descreva os procedimentos para a coordenação das atividades relativas à função de auditoria e crédito. Está errada por quê? Né? Porque os controles aqui, internos, que nós estamos falando, com relação ao código, né? Os controles internos, no código da ANBIMA, né? Tratam sobre a distribuição de produtos de investimentos, tá? E não de crédito, e muito menos de auditoria, ou auditoria, tá? Nada a ver com isso. O nome já diz, código de distribuição de produtos de investimentos, tá aqui, então não tem nada a ver, ó. A pergunta diz, ó, se você está na dúvida, volta aqui, ó, tá? Volta aqui, então, não tem nada a ver com crédito e com auditoria, legal? Que é bom a gente voltar na questão. E a última, o que é uma informação privilegiada? Antes eu dei um spoiler para vocês quando eu falei do front-running, né? Alguém quer arriscar aí informação privilegiada? O que é? Antes eu falei, né? O que é informação? O que é e quem geralmente a utiliza, né? IP, vou colocar informação privilegiada, né? É uma informação, né, bem relevante, né? Porque ela é que ainda não foi divulgada, e vocês têm bastante, divulgada a público. Não foi tornada pública. Então, não pode, né? E é proibido a sua utilização antes de divulgar, tá bom? Então, se alguém sabe, não pode falar, tá bom? É segredo. Quem usa? O insider, trader primário, de dentro da empresa, e o insider, trader secundário, que é de fora da empresa. Antes a gente falava disso, mas agora só para aqui ficar registrado, né? Então, essa é a situação. Legal? Vocês viram que eu sou meio... Eu ensino o que eu defendo, né? Olha só, eu estou estudando, eu estou escrevendo do jeito que eu sou. A única coisa que eu não estou escrevendo à mão, né? Porque senão vocês não entender nada depois. Então, eu estou digitando. Mas eu acredito nessa forma de estudo, tá? É isso que vai fazer a diferença. Muito bem. Em Brasília, 20 horas, então terminamos aqui. A primeira proposta, que é fazer as questões abertas do módulo 2 e o pré-simulado do módulo 2. Assim, já fizemos 18 questões, já, olha só, 18 questões aqui, né? Passou uma hora, foi o começo, então vamos ver agora as próximas, como vai. Tá indo bem assim, pessoal? Tá bom? Tá bom? Então vamos lá. O William tá gostando, Tatiane tá tudo certo. Cláudia também. A Ana, ótimo. Vocês lembram que eu falei na aula que eu preciso de elogio, né? Então tem que elogiar, gente. Se elogiar, senão eu canso. Agora vamos falar do módulo. Que módulo vamos agora? Nós estamos no 2, vamos para o módulo 3, né? 3, pode ser? Então vamos lá. Módulo 3. 3 que está encostadinho ali, né? Jonathan Fuzzi. Top. E top. E saiu da reunião? Então tá. Muito bem. Agora, o módulo 3, eu vou seguir. Primeiro fazer a revisão e depois eu vou corrigir o simulado, tá? Deixa eu já ir aqui para frente. Então, vem comigo. Ó, essa... Cometi um ajuste aqui. Depois eu ajusto. Muito bem.
Então, aqui nós temos aqui agora no módulo 3, as questões abertas. Alguém já achou a página aí das questões abertas? Para simulado, tem menos questões. E aqui, na página 107. Página 107, então, vamos lá. Primeira questão, quem quiser responder. Número 1, qual a fórmula do PIB? Vamos ver. Essa é muito fácil, gente. Tá louco? Essa é para ganhar um sorvetão aí, alguma coisa assim. Vamos lá, quem acertar, escreve aí. PIB, qual que é a fórmula? Cai na prova. Eles costumam colocar sinais, inverter sinais, mais e menos, coisas assim eles fazem, né? Só para confundir a gente. Juliano, C mais I mais G mais NX. Isso aí, ó. C mais I mais G mais NX. Não sabe o que significa esse negócio? Faz a tua legenda, né? Já faz a legendinha para não sair né? I de investimentos das empresas, G, gastos do governo, e NX, exportações líquidas, tá? Muito bem. Parabéns, começaram bem. Quais 3 índices e seus pesos que servem para apurar o GPM? Essa também é fácil, hein? Essa é fácil. E GPM. Aí, William, tá bonito. Lucas também. IPA, que é o atacado, 60. Ó, lembra do A de atacado? Já mete o atacado atrás para você, né? IPC, que é consumo, tá? 30. Aí você já sabe que o atacado tem um peso maior, né? E aqui, construção civil, e aí você já mata a charada com 10%. Beleza? A soma dos 3 vai fechar no IGPM. Muito bem, estamos indo bem. Me parece que aqui tá mais fácil, né? Cite 2, vamos ver, daqui a pouco vai. Cite 2 exemplos do que faz a Petax subir ou cair. Subir, cair. O que faz a Petax subir? Oferta e demanda de dólar. Basicamente isso. Então, redução. Vou colocar assim, ó, menor oferta de dólar. Isso faz a Petax subir. Menos oferta de dólar, mais gente procurando, né? Mais gente procurando, vai complicar. Redução das exportações. Por quê? Vai entrar menos dólar. Né? Vai entrar menos dólares no Brasil. Ou seja, menos oferta. O que faz o dólar, o que faz o dólar, o Apetax, cair? Né? O contrário. Aumento da oferta de dólar. Tem um montão de dólar e também o aumento das exportações. Tá? O aumento das exportações. Daí vai entrar mais dólares, né? Ou seja, vai entrar mais dólar. Vai aumentar a oferta. Entendeu? Quando aumenta a oferta, automaticamente o preço cai. Né? Quando aumenta a procura, automaticamente o preço sobe. Isso vale para tudo na vida, como eu já falei para vocês. Perfeito? Número 4. Quem define a taxa Selic meta? Essa eu não vou responder, me recuso. Até vou fechar aqui. Essa eu vou esperar alguém responder. Nossa, essa aqui não é muito fácil. Selic meta e Selic over. Né? Quem define a Selic meta? Quem define a Selic meta? O CMM, a CVM, o Bacen, o Copom, o Cláudio, o Galípolo. Ninguém respondeu? Ah, verdade. O Copom, né? A Selic meta. E como que é definida a Selic over? Pela negócios com títulos públicos. Negócios com títulos públicos, ó. Estou colocando bem resumido, palavras-chave, justamente para ajudar vocês, tá? Número 5. Quais são e quais os efeitos que causam na economia, inflação, juros e liquidez, as 3 políticas monetárias? Políticas monetárias. Agora o bicho pega, hein? Políticas monetárias, né? O que é isso, Cláudio do céu? Políticas monetárias. Gente, nós temos 3 políticas monetárias, tá? Open market, né? Compra e venda de títulos públicos pelo Bacen, tá? Então, o que causa na inflação? Qual que é o efeito da inflação? Compra e venda. Quando compra, tá? Efeitos da compra, né? Injeta dinheiro na economia. Né? Injeta dinheiro na economia. Qual o efeito da inflação? A inflação pode subir. Juros pode subir. Né? E liquidez sobe. Porque aumenta o dinheiro à disposição na economia, tá certo? Então, esses são os efeitos da compra, tá? E o Banco Central faz isso justamente esperando que isso aconteça. Agora, vender títulos públicos, né? Então, open market que é a compra e venda. Efeitos da venda, tá? Retirar dinheiro da economia. Por que se faz isso, né? Se faz quando a inflação está alta. Então, qual que é o efeito esperado para a inflação? Deixa eu escrever aqui melhor.
efeito na venda, na inflação. A gente espera o efeito contrário, entendeu? A gente espera, né, o efeito esperado na inflação e ela baixe. Os juros também, porque se a inflação está alta, o juro está alto. Então, que os juros, que baixe, né? Que baixe. E a liquidez, né? A liquidez, na verdade, quando a gente faz a venda, a liquidez, eu espero que ela com a venda também vai diminuir, né? Diminui a liquidez. Porque as pessoas, o governo vai vender, as pessoas vão comprar títulos. Então, em vez de elas comprarem bens, em vez de fazer investimentos, elas vão comprar títulos públicos. Então, vai diminuir o dinheiro em circulação, ou seja, diminui a liquidez. E aí nós temos mais dois tipos, né? Redesconto, então vou colocar aqui por números para ficar mais fácil. Um, e daí nós temos aqui o 2. Vamos pôr junto, tá? Porque o efeito é o mesmo. Redesconto e compulsório, mas são coisas diferentes, né? O compulsório é o percentual que fica retido dos depósitos à vista e a prazo no Bacen, né? E o redesconto, empréstimo, que o Bacen faz às instituições, tá? Só esse é o conceito, não é isso que eu estou pedindo, instituições, mas eu estou aproveitando para escrever aqui para nós treinar. O que eu estou pedindo é o seguinte, qual que é o efeito? Então, o efeito é o seguinte, ó, o redesconto, né? O aumento dos juros, no redesconto, né? O aumento, vamos dizer, o aumento, tá? Dos dois, dos juros, do redesconto e do compulsório. O que isso causa, né? O aumento. Inflação tende a baixar, certo? A inflação. Juros tende a baixar. E a liquidez da economia também vai diminuir, né? Tende a baixar. Ou vai diminuir. A diminuição. Por que a liquidez vai diminuir? Gente, pensa assim, ó. O compulsório da poupança, vamos dizer que ele esteja em 20%. Se ele aumentar para 40%, vocês vão ter menos dinheiro para emprestar. Então, isso diminui a liquidez da economia. Vocês vão ter que buscar recurso em outro lugar. Vocês, eu digo as instituições, né, financeiras. Agora, a diminuição causa o contrário. Então, até vou colocar aqui, ó, a diminuição, vou fazer um copiar-colar para não precisar ficar escrevendo tudo de novo. Não que eu esteja com preguiça, mas para facilitar a minha vida. Porque é o contrário. Aqui, tende a subir. Né? Tende a subir. Não quer dizer que vai subir. O ideal é manter sob controle, tá? Mas o que acontece quando a gente faz a diminuição? Porque vai ter mais dinheiro à disposição. Quando a gente tem mais dinheiro à disposição, isso gera inflação, porque as pessoas têm dinheiro, elas vão comprar. A compra aumenta a demanda é mais procura. Tendo mais demanda, o que acontece com o preço? Sobe. O que é a inflação? Aumento do preço. Percebeu? Então, uma coisa está ligada com a outra. Então, às vezes, o remédio que eles aplicam pode ser o veneno também. Por exemplo, diminuir o compulsório pode ser um estímulo para aumentar o PIB e para fazer o país crescer. Mas, ao mesmo tempo, pode aumentar a inflação. Então, tem que haver um equilíbrio entre as políticas para que a coisa funcione de forma harmônica, tá bom? O que não é fácil de fazer. Número 6. Essa foi punk, hein? Número 6. Quais são as contas que formam a balança de pagamentos brasileira? Quais são as contas que formam a balança de pagamento brasileira? Balança de pagamento é a contabilidade do país, né? Balança de pagamentos é a contabilidade do Brasil. Muito bem. Então, quais são as contas? Primeiro, transações correntes, tá? E transações correntes, depois nós temos contas de capital e contas financeiras. Essas são as 3 contas que formam a balança de pagamentos. Aqui nós temos a balança comercial, que é a exportação menos importação. Depois nós temos a balança de serviços e rendas. E também nós temos aqui as transferências unilaterais, que são manutenção de residente. Você tem filho estudando no exterior, ou aqui, manda para lá, traz para cá. Conta capital é transferência de patrimônio. Vem um chinês morar aqui no Brasil, vendeu todos os bens lá e trouxe para cá, transferência de patrimônio. Conta financeira, investimentos diretos feitos no Brasil em ativos financeiros. O que são ativos financeiros? Bolsa, fundos, valores imobiliários em geral, né? Valores imobiliários, tá? Valores imobiliários. Se a pessoa vem o chinês e traz o dinheiro, mas ele compra imóveis, ou ele começa a construir uma empresa, uma planta comercial, ele não está investindo no mercado financeiro, ele não está investindo em ativos financeiros. A medida aqui na conta financeira mede a entrada e saída de ativos financeiros. Número 7. Em que situações a taxa real será positiva ou negativa? Jesus. Lembram? Positiva. Taxa nominal maior que a inflação. Negativa. Taxa nominal menor que a inflação. Difícil acontecer, né? Isso, mas já aconteceu, né? Durante a pandemia. Pronto. 8ª. Quando podemos dizer que as taxas são equivalentes ou proporcionais? Equivalentes. Quando que são equivalentes? Quando a taxa de juros é capitalizada. Proporcional. Quando a taxa de juros é descapitalizada. Pronto. Como a ideia é escrever pouco, eu vou escrever pouco, senão eu me empolgo e fico escrevendo bastante. Né? A ideia aqui é, né, não vou fugir da minha premissa. Dê exemplo de taxa livre de risco no Brasil. Taxa Selic ou CDI.
Nível de risco é aquela que tem baixíssimo risco. Quanto maior for o capital numa empresa, o que ocorre com o AC, né? Ou é o custo do capital, né? O custo médio do capital. O que ocorre? O AC aumenta, tá? E a alavancagem reduz, né? Porque o custo do capital é maior, o custo do capital próprio é maior do que o custo do capital de terceiros. Então, o custo aumenta porque ele justamente tem mais capital próprio investido do que capital de terceiros, tá? Quando ele tem mais capital de terceiros, aí aumenta a alavancagem, né? Muito bem, terminamos. Isso é do módulo 3. Agora nós vamos fazer o pré-simulado, que, se eu não me engano, só tem acho que 4, né? 4 questões, é isso, né? Muito bem. Deixa eu ver se vocês estão vivos. Qual é a resposta da 9? A Jaine está perguntando. Vamos lá, então, vamos ver. 9, resposta da 9. Taxa Selic ou CDI, Jaine? Taxa Selic ou CDI? Anotou? Pegou? Deixa eu ver se tem mais alguém falando. Muito bem. Qual a resposta da 9? Pegou? Beleza. Ah, eu vi que os meninos estão participando ali, né? Eu não estava acompanhando, mas é isso aí. Voltando aqui, no regime de metas de inflação, quando a taxa de inflação projetada está abaixo da meta, o Copom tende a fazer o quê? O que vocês acham? O que vocês acham que o Copom vai fazer quando a inflação está abaixo da meta? Inclusive, hoje o presidente do Banco Central deu uma entrevista sobre isso, hein? Porque a meta da inflação está 3%, a inflação está 5%. Mas ele falou que está confortável, que está normal e que está tudo bem, né? Então, vida que segue. Pode responder. Deixa eu ver quem vai acertar essa. Quem vai acertar essa vai ganhar uma poupança programada, se crede. Olha, que prêmio, né? Ou um boné, ou uma camiseta, né? Uma caneta, o que vocês querem? Uma cuia, uma cadeira. Aliás, eu ganhei essa cadeira, né? Deixa eu ver quem acertou. Aumentará a taxa de juros, aumentar a taxa de juros básica Selic, Ana Kochepka, Marcos Tis, letra B, tá? Então, gente, ó, se a inflação, a inflação está abaixo da meta, o que o Copom vai fazer? Então, vamos lá. Eu não sei se responderam certo ou não, isso não importa, é importante que estão participando, tá, pessoal? Não tem problema. Letra A, diminuir a taxa básica de juros, errado, né? Porque, vamos só, antes de responder, vamos pensar assim, ó. Se, né, a inflação está dentro da meta ou abaixo, significa que está sob controle, certo? Então, a taxa Selic pode ser reduzida. Né? A taxa Selic só é aumentada quando a inflação está acima da meta, que não é o caso aqui. Acima da meta. Tá legal? Então, essa é a ideia. Então, a primeira está errada, a letra B também está errada, né? Porque a letra B desculpa, a letra B está certa, né? Diminuir. A letra C, aumentar, não, porque aumentar ele faria, naquele caso, de tal. E a letra D está errada também, tá? Então, vocês mataram a pau, né? Diminuir a Selic, que é o que se espera. Se a inflação baixar, a Selic baixar. Gente, pensa numa coisa para acertar essa questão aqui, ó, né? Ó, inflação alta, Selic alta. Inflação baixa, Selic baixa. Isso aqui, tá? É padrão, tá bom? Sempre que acontece alguma coisa, ou né, nesse sentido, vai ter esse movimento. Letra B. O investidor obteve uma rentabilidade de 7,75 no seu investimento por um período de 1 ano. E nesse tempo a inflação foi de 6,20. Sobre rentabilidade real neste investimento, é correto afirmar que, tá? Rentabilidade real. Então, rentabilidade real, o que é? Rentabilidade real, tá? Taxa nominal dividido pela inflação. Tá? Nesse caso, 7,75, né? Dividido por 100, aquela história toda, mas vamos abreviar aqui, dividido por 6,20, tá certo? E a resposta é, né? Sempre um pouco menor que a diferença entre as duas. A resposta é essa. Então, 7,75 menos 6,20 vai dar 1,55. Então, a resposta, um pouco menor que 1,55, tá? Não é igual a 1,55, porque não pode diminuir uma taxa da outra, é dividido. Então, a letra A diz assim, que a rentabilidade real foi um pouco maior que a diferença. Não, errado, né? Um pouco menor, não maior. Letra B, que a rentabilidade real foi um pouco menor que a diferença. Exatamente. Letra C, que a rentabilidade real foi positiva, sim, igual ao... Não é igual, como eu já expliquei. E a letra D, que a rentabilidade foi negativa. Errada, porque foi 1,55, né? Foi positiva, né? Um pouco menos que 1,55. Positiva, não negativa, tá? Inclusive, a gente respondeu lá. Quando que ela é positiva? Quando a taxa nominal é maior que a inflação. Número 3. Para um projeto de investimento ser aceito numa empresa. Olha só. Investimentos, TIR, DPL, né? Qual que projeto ser aceito? O que tem que acontecer? Vamos colocar aqui, né? O projeto ser aceito. A TIR, o que é TIR? Taxa interna de retorno. Deve ser maior que a taxa mínima de atratividade. TMA, taxa mínima de atratividade. Então, letra A.
A TIR deve ser igual ou inferior, tá? À taxa mínima. Errada. Letra B. A TNA deve ser maior. Errada. Letra C. A TIR deve ser inferior. Errada. E a letra D. A TIR deve ser maior. Certa. Beleza? Esse jeito de fazer também as questões, vocês viram, ó, primeiro eu escrevo o que eu sei sobre o assunto, depois fica mais fácil de analisar. Eu não preciso ficar me matando, tá? Sempre que vocês souberem, isso não vai acontecer com todas, né? Mas quanto mais acontecer, mais certeza vocês vão ter e mais fácil vai ficar na hora de fazer a prova. E a última? A última também, né? Pela madrugada, né? Cite 2 exemplos de índice de preços. Quem sabe essa? Valendo R$1 milhão. R$1 milhão depositados na poupança. Depois me passa o Pix, daí que a Lia ou o Eduardo vão fazer para vocês. Eles não estão aí, né? Depois nós cobramos eles, né? R$1 milhão, não é? De criptomoedas. Deixa eu ver quem respondeu certo, vai ganhar o prêmio. Vamos ver aqui, vamos ver. O Marcos, o Juliano. Então, vamos ter que dividir o prêmio. A Ana também quer. IPCA e IGPM, né? Lembrando que o IPCA é o índice oficial de inflação no Brasil, né? Tá? É o oficial. O outro é a prévia, né? O IGPM é a prévia, tá? Então, aproveitem para fazer, aqui eu não pedi, mas aproveita aí, tem espaço aqui na apostila, para fazer um resuminho do IPCA e do IGPM, né? Aproveita assim rapidinho, faz ali, ó, anota alguma coisa aqui, né? Olha só, quem que calcula, né? Calculado, IBGE, né? Pesquisa, famílias de 1 a 40 salário mínimo, vai escrevendo aí, né? Pesquisa mensal da cesta básica, olha que legal, né? Divulgado até o dia 10 do mês seguinte. Maravilha, né? Aí você já tem um monte de informações, ó. Tá? IGPM, né? A gente falou lá, né? IPA 60, IPC 30, INCC 10, né? Calculado pela FGV, período de apuração de 21 a 20, divulgado até o dia 30, né? A apuração. E serve para quê? Serve para, né? Serve para reajustar aluguel. Olha só, não estava pedindo isso, mas eu aproveito para fazer, né? Então eu tenho aqui IPCA e IGPM, pronto. Daí já tem um baita resumo aqui para a gente gravar. Muito bem. Tipo, né, questão número 1, vamos na mesma. Tipo de previdência obrigatória a todo funcionário registrado na CLT e qual a principal diferença para a previdência privada? Então essa é a ideia. Né? Obrigado, Michael Freiberger. Olha só. Tipo de previdência obrigatória. Gente, obrigatório é o INSS. É aquele padrãozão que vocês têm para quem tem carteira assinada como vocês. Todo mês vem descontado. É obrigatório. Então, isso se chama INSS, né? Então, tipo de previdência obrigatória, INSS. Ou, eu vou colocar o apelido dele, RGPS. Regime Geral de Previdência Social. É um nome, vamos dizer assim, mais bonito, né? Mas é a mesma coisa, tá? INSS, tá? Qual a diferença? Ó a pergunta. Qual a diferença para a previdência privada, tá? Então, vamos colocar aqui. Eu coloquei 2, né? Pode ser que tenha mais, mas essas 2 é as que eu mais vejo cair. Né? As contribuições não formam um fundo. Né? Vai tudo para o mesmo lugar, é o regime de caixa. Né? E outra muito importante, né? As aposentadorias têm um teto máximo de valor. Não tem? Um teto máximo que a gente falou lá? 7 mil e pouco, né? Então, essas são as 2 principais diferenças. Na aposentadoria privada, na previdência privada que vocês vendem, é diferente, né? Ali forma um fundo, cada um sabe quanto tem, e não tem teto, né? Porque você pode fazer o valor que você quer. Inclusive, você pode definir a tua renda. Pode falar assim, ó, eu quero me aposentar com 25 mil. Então, a gente faz a conta ao inverso. Quanto tempo eu tenho que contribuir com quantos reais por mês, né? E a gente chega no valor, e daí vocês vendem a previdência para o cidadão. Então, essa é a principal diferença. Muito bem. Deixa eu ver se alguém responde. Ó, seguindo o mesmo batidão, pessoal. Vocês respondem, eu estou acompanhando, tá? Estou acompanhando. Isso, regime de repartição simples. O Juliano lembrou bem, tá? Repartição simples quer dizer, o dinheiro vai tudo para o mesmo lugar, para o mesmo saco, para o mesmo bolo, e depois o governo distribui, né? Eu até estava vendo a minha situação ontem com o advogado, que eu contribuí, eu já contribuo para o INSS por 38 anos. Eu comecei a contribuir quando eu tinha 14 anos de idade. Então, eu já tenho um tempo enorme de contribuição, mas eu ainda não faço jus ao sistema de aposentadorias e eu também não sei quanto dinheiro eu tenho lá. Né? Tem umas simulações que dá para fazer, mas por quê? Porque é um conjunto de regras, né? Eu tenho que ter lá a idade mínima e tal, como eu sou muito jovem, né? Dá para ver. Então, eu não entrei nesse esquema aí. Mas tá tudo certo, né? Não tem problema, né? Eu quero viver 100 anos. Isso já todo mundo já sabe, quem me conhece sabe que eu quero viver 100 anos. Então, não tem problema que demora, né? A gente espera. Bem, tirando essa parte que o Juliano falou da repartição simples, que eu acabei explicando, na previdência privada não é de repartição simples, porque cada um sabe o montante que tem. Então, a segunda diz assim, ó, explique quais as 2 fases da previdência. Você sabe quais são? E você sabe dizer o que são?
as duas fases da Previdência. Enquanto eu me organizo aqui, quem quiser responde aí que eu vou dar de olho aqui, tá? Acumulação, o seu Lucas disse, e o seu Juliano, diferimento e pagamento. Então, vamos lá. Eu vou usar as palavras deles. Ó. Diferimento, né, é a fase da acumulação. É onde a gente deposita os valores. A gente chama de diferimento ou acumulação. Eu vou usar as duas porque pode ser que a prova cobra diferimento, daí a gente não sabe o que é, né? E a outra aqui que vocês escreveram aí, meninos, acumulação e pagamento, né? Isso, pagamento. Pagamento, tá? O que significa pagamento, né? Aposentadoria. É o momento que você recebe o benefício, tá? Então, esses são os dois momentos. O que eu tenho que lembrar aqui, muito importante, na fase de diferimento, o participante pode resgatar a qualquer momento. Na fase de pagamento, não, né? Então, aqui, diferimento, nesta fase, o resgate é permitido a qualquer momento. Cada 60 dias pode resgatar, se quiser. Nesta fase, o participante só recebe a renda. Só recebe a renda. Não pode mais resgatar o saldo acumulado. Entenderam? Então, essa é a diferença entre as duas fases. Muito importante isso, tá? Senão, depois dá muita confusão. E eles fazem muita confusão com esse negócio. Obrigado, meninos, e parabéns. Você já tem mais um cupom para concorrer a 1 milhão. A poupança premiada, né? Aliás, esse ano temos 40 anos e muitos prêmios, né? Eu fiz uma programada aí mês passado, poupança programada, e eu espero ser um dos ganhadores aí dos prêmios, né? Eu estou, pelo menos, ganhando uns cupons lá, e eu quero ver se dá certo. Todo mundo quer ganhar prêmio, né? Todo mundo quer moleza, né? Hoje eu estava participando, até fiz um post no LinkedIn. Vão lá no meu LinkedIn, gente, tá bem legal. Fiz um post no meu LinkedIn, um artigo, na verdade, e também no meu blog. Eu coloquei um post muito legal. Hoje saiu, a Ambima, hoje de manhã tinha a reunião da Ambima, eu faço parte da rede de educação deles. E saiu o resultado do raio-x do investidor brasileiro. Então tem muita informação interessante lá sobre educação financeira, e aí estava falando justamente, eles inseriram esse ano um indicador sobre apostas, sobre as bets, e sobre um índice que mede, eles trouxeram dos Estados Unidos, um índice que mede o estresse financeiro. E aí, é claro, quem aposta tem mais estresse financeiro. Quem aposta tem mais dívida, está mais endividado. Essa foi uma das conclusões que eles chegaram, né? Então, bem interessante. Se vocês quiserem saber um resumo, eu fiz um resumo dos principais tópicos desse raio-x, e eu também coloquei o link para vocês terem acesso a todo o conteúdo. Então, tem lá sobre a poupança, né? Tem muita gente aí que investe em poupança no Brasil, dividido em classe, gênero, uma pesquisa bem completa. É a Ambima com Datafolha. Eles entrevistaram o equivalente a 160 milhões de brasileiros, né? Claro que eles pegaram só umas 5 mil pessoas, né? Mas a estratificação é para envolver a opinião de 160 milhões de brasileiros. Então, é quase toda a população, né? É uma pesquisa bem legal. Vai lá no meu LinkedIn, professor Cláudio Treinamentos, aí você já se torna meu amiguinho lá e daí a gente conversa. O que é a renda vitalícia? Reversível ao cônjuge. Renda vitalícia reversível ao cônjuge. O que é isso? O que a renda vitalícia garante? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. O que a renda vitalícia reversível ao cônjuge garante? Garante renda mensal para o cônjuge, né, que permanecer vivo, enquanto ele viver. Beleza? Isso é reversível. Reversível quer dizer que passa a bola para frente, né? Vitalícia quer dizer pela vida toda, né? Isso aí vocês sabem, acho que melhor que eu, né? Vitalícia quer dizer pela vida toda, tá? Reversível quer dizer que a renda reverte para outra pessoa indicada, que pode ser o cônjuge ou pode ser um beneficiário, se for um outro modelo de pensão. Número 4. Na portabilidade, seja interna ou externa, incide imposto de renda e o que não é permitido. Olha só. Deixa eu só ver lá se alguém... Não. Olha só. O que não é permitido? Vamos lá. Primeiro, que na portabilidade, gente, não paga imposto de renda. Tá? Nas portabilidades, seja interna ou externa, não incide imposto de renda. Primeira coisa, tá? E o que não é permitido, né? O que não é permitido, né? Não é permitido. Não é permitido. PGBL para VGBL, VGBL para PGBL. Isso não é permitido. Progressivo para regressivo. Isso não é permitido. Titularidade diferentes. Isso também não é permitido. Ou seja, eu não posso transferir a minha aposentadoria, né, o meu plano, transferir para outra instituição para minha esposa. Não tem como, ou o contrário, né? Tem que ser de mim para mim mesmo, sempre mesma titularidade. Então, essa é a ideia da número 4, né? Número 4. A portabilidade não permite, ok? Número 5. Ninguém respondeu essa, né? Número 5. Para quem é indicado, eu estou olhando aqui para ver se alguém responde. Eu estou olhando na tela do lado, por isso que eu fico com a cabeça baixa aqui, às vezes olhando. Número 5. Para quem é indicado o regime progressivo? Né? Progressivo, vamos lá. Progressivo é indicado para quem? Quem ficar no plano menos que 10 anos. Regressivo, quem ficar
mais que 10 anos. Então, regressivo mais que 10, né? Não precisa colocar no plano, porque a gente está falando já, e menos que 10 no progressivo, né? Quem ficar menos que 10 anos, quem ficar mais que 10 anos. Essa é a ideia do progressivo e do regressivo, né? Por que isso? Porque daí, menos que 10 anos fica mais barato no progressivo, né? Paga menos imposto. Por que o regime progressivo é chamado compensável e o regressivo é chamado de definitivo? Esses são apelidos, né? E sinônimos dos nossos regimes tributários aí, mas é muito cobrado na prova, né? Então, por que compensável? Compensável, né? Porque tem ajustes futuros na declaração, certo? Cobra 15% e depois tem um ajuste futuro. Definitivo. Definitivo, porque cobra só uma vez. Não tem ajuste futuro. Tá? Só cobra uma vez, pela tabela. Ele cobra de 10% a 35% e acabou. No progressivo, no compensável, que é o progressivo, ele progride. Você cobra 15 agora, depois pode cobrar mais 7, mais 7,5, vai até 27,5, né? Por cada tabela da receita. Aí depende da renda de cada um. Número 7. Para quem é indicado o plano PGBL e VGBL? Ó, perguntinha básica, que cai na prova todo dia, né? E um bom gerente tem que saber, né? PGBL, o que é? Para quem é indicado o PGBL, né? Então aqui, eu acho que a melhor coisa é só escrever uma palavra, né? Vou escrever uma palavra aqui, ó. Completa. Completa o quê? Declaração completa, né? Declaração, quem faz declaração completa. E o PGBL, declaração, o VGBL, simplificada, certo? Porque na simplificada, ele não permite deduções, né? Aí coloca lá os 20% automático. 8. Qual a base de cálculo do imposto de renda em planos PGBL e VGBL em caso de resgate antecipado? Alguém sabe? Sobre o que cobra o imposto de renda? No PGBL e no VGBL? Interessante, né? Não sabe? Pensa, criatura. Pensa. É sobre o rendimento, né? Qual? Mas qual? O V. Isso. Um é o capital total e outro é rendimento, exatamente. Juliano já, rendimento mais capital. Só vamos ser um pouco mais específico, né, Juliano? Rendimento mais capital, então vamos lá. PGBL, rendimento mais capital. VGBL, como disse a Lunelli ali, esqueci o nome mais difícil que Lunelli, né? A VGBL, o VGBL é... Pode chamar de Lunelli, professor. Lunelli. Obrigado. Sobre o capital. Quando eu construí o prédio aí, que eu moro aqui em Marechal, teve um senhor chamado Lunelli, que fez todas as portas para mim. Ele é campeão, deve ser teu parente, né? Então, fez todas as portas para mim. Ele é campeão em fazer porta. Tem um Lunelli aqui em Marechal. Lunelli? Nossa, bom saber, deve ser parente do... Deve ser teu parente. Ok? PGBL, rendimentos mais capital. E o VGBL cobra somente sobre o rendimento, tá? Eu escrevi errado aqui, ó. Somente sobre o rendimento, não sobre o capital. Então, essa é uma pergunta que cai bastante na prova, né? Agora, a 9. Como ocorre a tributação em planos de previdência complementar no regime progressivo e regressivo? Então, vamos lá. Primeiro, progressivo. Sabem? Regressivo. Eu gostei da maneira como vocês encararam as respostas ali, vocês que digitaram, né? O Juliano, a Lunelli também, vocês falaram, o Lucas, né? Vocês colocam o que vem na cabeça de vocês. É assim que a gente aprende. A gente não vai lembrar exatamente como está escrito lá na lei, mas alguma palavrinha que você lembra, né, já te ajuda a responder. É isso mesmo. É capital, esse aqui é capital mais rendimento, o outro é só rendimento. Daí você já ajuda, né? Então, o progressivo, como é que cobra o imposto, a tributação? 15%. Deixa eu ver se alguém respondeu. O Lucas respondeu ali, ó. Um é no capital total. Então, né, essas coisas ajudam vocês a lembrar. Então, o progressivo, 15%, né? Eu estou pedindo assim, qual é a tributação do regime progressivo? Então, é 15% no progressivo, né? Aí depende, se for VGBL ou PGBL, sobre o rendimento ou sobre o total, né? 15% mais ajustes na declaração de imposto de renda. E o regressivo cobra de 10% a 35%, tá? Dependendo do tempo que ficar até o resgate, ou transformar em renda, né? De 10% a 35%. Quanto mais tempo ficar, menos cobra. Por exemplo, se ficar mais de 10 anos, 10%. Tá? Abaixo de 2 anos, cobra 35%. Então, se eu entrar no plano regressivo e sacar antes de 2 anos, eu vou pagar 35% de imposto. É muito mais que 15% no progressivo. Então, não é vantagem entrar no regime regressivo de cara se você não tem certeza quanto tempo tu vai ficar, né? 10%. E hoje isso não precisa, o regime não precisa ser escolhido também na hora de entrar. Você pode escolher na hora que você for fazer o primeiro resgate, tá? Então, ficou melhor assim, eu achei. Como podem ser feitas as portabilidades em plano de previdência complementar privadas? Portabilidade, né? Então, a portabilidade, a gente já falou, né? Só pode ser feita PGBL para PGBL, né? VGBL para VGBL e mesma titularidade, certo? Essas são as principais características. E regressivo para regressivo, progressivo para progressivo. Se quiser mudar, tem que mudar depois, tá? Mas, na verdade, na hora de transferir, tem que ser tudo igual. O
o produto, né, ele tem que ter as mesmas características na instituição de origem e na instituição de destino. Eu sei que vocês trabalham com isso, acho que esse assunto não é tão difícil para vocês, porque vocês devem fazer isso todos os dias, né? Buscar fazer portabilidade de previdência de outras instituições, né? Porque é muito saudável, né? Quando dá certo. Vamos lá agora para o pré-simulado. O pré-simulado desse aqui eu já respondi as duas primeiras. A primeira eu já respondi, né? Que foi a do Hugo, né? Do médico. E aqui eu já respondi essa aqui também. Só ficou faltando a terceira, então ficou mais fácil. Terceira, quando cessa a renda vitalícia reversível ao beneficiário? Então, renda vitalícia reversível. Gente, a renda vitalícia só termina com o falecimento. Com o falecimento da pessoa. Seja o participante, ou, nesse caso, o beneficiário. Tá? Então, a renda vitalícia só termina com o falecimento da pessoa. Independente de quem seja, né? Então, se falecer o participante e tem beneficiário, vai terminar com o falecimento. Então, se tem beneficiário, porque tem aquela que é vitalícia, só vitalícia, não é reversível. Então, essa termina com o falecimento do participante. Agora, tem a vitalícia ao beneficiário. Essa termina com o falecimento do beneficiário. Tem a vitalícia ao cônjuge. Ela termina com o falecimento do cônjuge. Tá? Então, as três vitalícias, elas são um pouquinho diferentes. Mas sempre elas terminam com o falecimento de alguém. Muito bem. Então, terminamos aqui também essa parte da Previdência. Tá? Joia, né? Deixa eu só pegar aqui uma questão do simulado, que nós temos tempo. Deixa eu pegar aqui umas questões, já que nós estamos na Previdência. Deixa eu pegar umas questões aqui para nós fazermos, só para a gente praticar um pouquinho mais, tá? Ó, Jodelli tem um PGBL, questão número 3, página para quem está aí acompanhando, 246. 246. Deixa eu ver que alguém escreveu alguma coisa ali, né? A Larissa, né? Larissa está lembrando uma coisa importante, ó. O resgate da Previdência sempre a cada 60 dias, né? Não pode ficar resgatando toda hora. E outra, só no período, claro, de diferimento. O período depois de pagamento de benefícios já foi, isso vocês já entenderam, né? Mas pelo que eu conversei com vocês, vocês não têm nenhum associado ainda recebendo benefício da Previdência. A grande maioria ainda está no período de acumulação, né? Que é o meu caso, inclusive, né? Eu estou no período de acumulação. Então, vamos lá. Jodelli tem um plano PGBL na cooperativa em que é associada. Ela decidiu se tornar associada em outra cooperativa, mudando também seu plano para um PGBL na nova instituição. Claro, porque senão não dá para cortar, né? Assinale a alternativa correta. Tá? Ela pode ou não pode fazer isso? Transferir o PGBL dela de uma cooperativa para outra. A primeira coisa que a gente tem que pensar é se pode ou se não pode. Tá tudo certo. Aqui eu não falei do regime, eu estou falando só do plano. PGBL com PGBL. Pode, né? Por que eu estou perguntando isso? Porque se não pode, daí já, ó, se ela pode, a letra B está errada e a letra D também está errada. Está dizendo que ela não pode. Mas se for PGBL com PGBL, pode. Não é verdade? Tá? Agora vamos ver a letra A. Qual é a diferença entre a A e a C? Ó, a letra A diz assim, ela pode fazer isso porque a portabilidade entre dois planos é permitida, mesmo se for entre instituições. E a letra C diz assim, pode fazer, mas terá que pagar imposto de renda. Perceberam? Então a letra A, né, está errada. Opa, a letra A está certa. A letra B está errada porque ela pode fazer, né? PGBL para PGBL. A letra C está errada, sabe por quê? Porque na portabilidade não paga imposto. Não paga imposto de renda. Nós falamos isso antes, né? Mas agora, vendo uma pergunta, fica mais interessante, né? E a letra D também está errada. Joia? Interessante, né? Muito bem. E aí tem uma questão que leva o nome da minha filha aqui, que eu gosto muito, ó. Bárbara vai iniciar o planejamento da sua aposentadoria com 40 anos. Ela deseja poupar 30% da sua renda em planos de previdência privada até os 60 anos. Tendo em vista que ela trabalha no regime CLT e que faz suas declarações de imposto de renda pelo modelo completo, qual das recomendações abaixo apresenta a melhor decisão a ser tomada? Essa pergunta é muito parecida com aquela do Hugo lá que eu fiz durante o treinamento, tá? Mas ela tem alguns, né? Ó, modelo completo, ela hoje tem 40 e vai se aposentar com 60, então dá 20 anos. Ela deseja poupar 30% da sua renda em planos de previdência e ela está na CLT, certo? Porque para fazer o PGBL você tem que estar pagando o INSS, tá? Seja pela CLT ou seja como empresário. Então, alguém respondeu? Já conseguiram achar a certa? Então, previdência tem esse detalhe, né? As questões são longas e são questões bastante interpretativas, né? Então, tem isso. A gente tem que ficar lendo para conseguir entender. O Michael está falando que é a C, o Lucas também. Né? Não sei, eu não olhei ainda. Vamos ver, então, se eles estão certos ou não. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Letra A. Bárbara deve optar por investir todo o seu recurso. Então, vamos colocar aqui o cenário. Primeiro, 30% da renda ela quer investir, né? 30% da renda ela quer investir, aposentar daqui 20 anos. Tá? Então, se ela quer aposentar daqui 20 anos, regime indicado regressivo. 30% da renda, né? 12% em PGBL e o restante em VGBL. Essa já é a resposta. Né? Já perceberam? Por quê? Não posso pôr os 30% tudo num lugar só. Né? Porque não vale a pena. Então, letra A. Bárbara deve optar por investir todo o seu recurso num VGBL, buscando, neste plano, a melhor tábua atuarial possível com regime regressivo. Né? Está errada. Por quê?
como ela faz declaração completa, deve aproveitar a dedução fiscal de 12% no PGBL. Tá? Então, essa por isso que está errado. Letra B. Bárbara deve optar por investir todo o seu recurso num plano PGBL, colocando como premissas importantes a busca pelas menores taxas de carregamento e administração. Errada, porque ela, a dedução fiscal é de apenas 12% da renda. E ela quer alocar 30%, não sendo vantagem colocar 100% no PGBL. Vai estar jogando dinheiro fora. Depois não consegue recuperar porque vai pagar imposto sobre o total. Letra C. Bárbara deve optar por investir 12% de sua renda em planos PGBL e o restante no VGBL, ambos com regime regressivo. Certíssima, como eu expliquei lá em cima. E a letra D. Bárbara deve optar por investir 12% em planos PGBL e o restante em VGBL, escolhendo o regime progressivo. Veja que a letra D, muito cuidado com ela, porque pode ser uma pegadinha. É uma pegadinha, né? Errada, porque o regime deve ser regressivo, porque ela vai ficar no plano por 20 anos, né? Ou seja, mais que 10, regressivo. Muito boa essa questão, muito boa. Parabéns para quem criou ela, né? Que no caso fui eu. Mas é muito legal essa questão aqui para a gente pensar, né? Eu vou deixar aqui do lado, vou salvar, tá bom? Eu acho que tá bom de previdência, né? Agora tem outras questões para vocês fazerem aqui, né? Eu vim aqui resolver essas duas, mas eu ainda quero trabalhar um pouco com o módulo 1 com vocês, tá? Então, vamos lá. Agora, no começo da apostila, né? No módulo 1. E a gente vai aqui fazer essa mesma descrição utilizando o módulo 1. Então, vem comigo aqui. Depois nós vamos fazer o pré-simulado. Eu estou indo primeiro para as questões abertas, porque ela me dá uma amplitude maior sobre uma possibilidade de resumo, né? Então, vamos lá, né? Vamos lá. Tomar uma água aqui. Qual o principal objetivo do CMN? Deixa eu ver se vocês estão acordados ainda. Tem alguém acordado aí? O Marcos, Professor, tem? o Marcos foi dormir, eu acho. Não, professor, estou aqui. Olha só. Firme e forte, hein? É isso aí. A Lunelli também. A Ana também, a Jaine. Ah, vocês estão de parabéns, gente. Nossa, se eu encontrar com a Lia, com o Fernando, vou elogiar vocês, porque, gente do céu, hein? Parabéns, parabéns. É que quando a gente tem um foco, né, a gente faz, né? Eu acho que vai dar muito certo esse negócio de nós fazer essas aulas aqui, porque vai ajudar muito. Mas vamos trabalhar. Peraí, depois eu começo a falar e eu me empolgo. Onde está aqui? Qual o principal objetivo? Alguém respondeu? Objetivo do CMN? Eu tenho aqui. Formulários, diretrizes e normas das políticas monetárias de crédito e cambial. Nossa Senhora! Para essa aí vai uma elogio dobrada amanhã. Eu vou ter que achar o Fernando para falar aí, ó. Aquela moça respondeu certinho. Então, queridos, é isso aí, né? Não tem segredo, né? Ah, Cláudio, mas é muito complexo. Não. A partir do momento que você escreve, né? O objetivo, na verdade, do CMN, ele é o órgão máximo, ele que manda. Então, qual é o objetivo de quem manda? É criar regras, basicamente isso. Então, assim, você pode... ela leu ali, formular diretrizes, né? Mas você pode colocar formular diretrizes, você pode colocar criar normas, tá tudo certo, tem várias palavras. Se eu não me engano, eu escrevi um monte de palavra-chave para vocês lá no dia do treinamento. Então, usa aquelas palavras-chave, então, ó, criar regras, normas, diretrizes, né? Sobre o quê? Sobre o sistema financeiro, né? Sobre as políticas monetárias. Inclusive, a gente falou antes, né? Quais são as políticas monetárias? Open market, redesconto, compulsório, certo? Então, política monetária, né? Sobre as políticas de crédito, certo? Se vai ter dinheiro, não vai ter. Sobre o câmbio, tudo isso, né? Para estabilidade do país. Estabilidade e desenvolvimento, pode pôr assim também, já ficou longo demais, né? Do país, tá? Mas daqui você extrai alguma coisa. Então, é criar regras, na verdade, para que o país se desenvolva. Deixa eu ver que alguém escreveu alguma coisa ali, que eu ouvi um barulhinho, né? Vamos lá. É só lembrar da esposa que cria as regras. É boa, hein, Mike? Gostou, né? Tá que nem eu, pelo jeito. Tá lascado. Eu tive que ir no mercado hoje, porque amanhã ela chega de viagem, e se ela chegar e a geladeira estiver vazia e a casa estiver suja, eu apanho. Então, é mais ou menos assim. O CMN é a esposa que cria as regras aí para os maridos, né? Vamos lá, então. Vocês dão risada de mim, né? Mas é isso aí. Não lava a louça para ver, Mike. Número 2. Quem são os 4 órgãos fiscalizadores que executam o que o CMN manda? Mercado de moeda, de crédito, de câmbio e capitais? Quase isso. Bacen, CPM, SUSEP e Previc? Isso, exatamente. Quem respondeu antes ali, eu não estou olhando os nomes, desculpa. Mas quem respondeu, o que você respondeu antes, só para te dar um retorno, foi a Lunelli que falou? Isso. Tá, Lunelli, o que você falou são os mercados que ele regulamenta. Isso a gente escreveu aqui no objetivo. Uhum. Foi moeda, crédito e câmbio. Moeda é monetário, né? Crédito e câmbio. Esses são os mercados. Tá?
A pergunta é 4 órgãos fiscalizadores. Quando a gente fala de órgãos, então os órgãos. é uma entidade, é tipo assim, Banco Central, então ali que o Juliano, acho que foi o Juliano que respondeu, né? Bacen, CVM, SUSEP e Previc. Esses são os quatro ajudantes principais do CMN, tá? Então, esses 4 vocês gravam. Aí, claro, né? Eu acho que mais para frente, eu vou pedir aqui atribuições deles. Ó. Lá embaixo eu vou pedir as atribuições deles, tá? Além de saber os nomes, saber o que eles fazem. Mas aqui eu coloquei, lá no treinamento, eu coloquei palavras-chave do que eles fazem, ficou muito bom aquilo lá. Acho que se vocês pegarem e fizerem uma mesclagem aí, vai ficar boa. Porque o bom é lembrar as palavras-chave. Porque o Bacen mexe com moeda, crédito e câmbio. CVM fiscaliza mercado de capitais. A SUSEP seguros e a Previc previdência fechada, né? Cada uma fiscaliza uma área. Não é que todos fiscalizam a mesma coisa. Então é bom saber isso também. Número 3. Quais os 4 papéis da Ambima? Vamos ver que eu inclusive, fiz uma brincadeira aqui, né? Eu fiz usei uma palavra aqui no treinamento. Vamos ver se alguém vai lembrar da palavra, né? A Carmen já lembrou. Carmen Victória, que nome bonito, parece nome de rainha, né? Carmen Victória. Isso aí, a Carmen já lembrou. Areia, exatamente, né? E teve mais gente que escreveu aqui, ó. A Larissa, representar e autorregular. Pronto, já 2 já deu, mas são 4, tá? São 4 papéis, tá? Areia, por quê? Então vamos lembrar da brincadeira, né? Areia é o primeiro A, né? É de Ambima, né? Daí tem o R de representar, aí tem o E de educar, né? Aí tem o I de informar, e o outro A é de autorregular, porque ele regula as próprias instituições, né? Autorregular, acho que é com 2 R. Tá bom? Então é isso. Ambima é representar, educar, informar e autorregular. Tá bom? Muito bem, parabéns. Ó, que bom, né? Alguém lembrou alguma coisa, né? O Michael lembrou da metade, o William as 4, o Marcos também lembrou 3, a Carmen lembrou da palavra, que bom, né? O Lucas também falou areia. É isso aí faz lembrar. Número 4. 4. Quais os integrantes? Ó, essa aqui, nossa, muito fácil, né? Essa aqui ainda cai, gente, ainda cai essa questão. Tem que torcer para cair, né? Esse módulo aqui é muito fácil, na verdade. Só que cuidado que essa história é muito fácil. Eu já falei lá no treinamento, né? A gente vai nessa de muito fácil e, ó, pá. Quais são os 3 integrantes do CMN? Pode procurar aí. Opa, saiu aí. Isso aí. Juliano, Michael e Tatiane. É isso aí, meninos. Muito bem. Os integrantes, então, ministro do Planejamento, da Fazenda e presidente do Bacen. Exatamente, tá? Então, não é os diretores do Bacen, é só o presidente do Bacen e 2 ministros, tá? Então, 2 ministros e o presidente do Bacen compõem o CMN. Eles que mandam em toda a política monetária aqui no Brasil. Cite exemplos de operadores do sistema financeiro. Então, o Sistema Financeiro Nacional é composto por todos esses órgãos aí que vocês falaram. Bacen, CVM, SUSEP, Previc, os conselhos, que são os órgãos normativos aí da SUSEP e da Previc. E também tem os bancos, as agências bancárias, as cooperativas, tudo que vocês fazem, que são os operadores, né? As bolsas e tal. Então, cite exemplos de operadores. O sistema financeiro trabalha com intermediação financeira, né? Entre quem tem dinheiro e quem não tem. Então, escrevam aí, qual que é os operadores? Quais são os operadores? Lá na apostila tem vários, né? Tem operador para seguro, tem operador para mercado de capitais, tem operador para mercado de moeda e câmbio, tem operador para previdência privada. Tem bastante operador lá, hein? Lembraram de algum? Inclusive, tem um que trabalha, né? Muitos operadores desses são parceiros de vocês na Sicredi. São parceiros de vocês. Eu vou colocando aqui, tá? Então, primeiro, seguradoras. Seguradoras são ICATU. Seguradora são operadoras do sistema, tá? Os bancos, né? Os bancos são operadores. As cooperativas de crédito, né? Os bancos cooperativos são operadores do sistema. Então, esses são todos, vamos dizer assim, o chão de fábrica, o pessoal que administradoras de consórcios, né? Vocês têm administrador de consórcio. Quem que é administrador de consórcio de vocês, hein? Falando nisso, agora que eu ia colocar um exemplo, mas eu quero colocar de vocês. É a própria Sicredi? O banco Sicredi? Vocês sabem? Eu não, sinceramente, não sei. É a própria, né? Mas o nome é, Larissa, o nome é... Administradora de consórcio do Sicredi mesmo, professor. Tá bom, então isso é que eu queria saber. Então, eu vou colocar entre parênteses aqui Sicredi, né? Isso aí. Eu imaginei que era própria, né? Porque não faz sentido aqui ter um produto que é fácil de administrar, então não faz sentido ter um parceiro externo, né? Entidades de previdência também são operadores, né? Entidades de previdência, tanto fechada como aberta, né? Acho que aqui entidade de previdência, eu coloquei segurador e ICATU, tá certo? Tá, né? Acho que aqui na previdência também é ICATU, né? Se eu colocar alguma coisa errada, vocês me corrigem, tá? Mas eu acho que sim, né? Seguradora
a Icatu, não é só a Icatu, eu sei que vocês têm outras parcerias, né? Mas eu só estou colocando exemplo só para facilitar o entendimento. Que mais? Fundos de investimentos, né? Fundos de investimentos também pode ser não, fundos de investimento não, eu queria falar que são as corretoras de valores mobiliários também, né? Vocês, inclusive, têm a de vocês. Então, já coloquei alguns aqui, depois vocês olhem mais exemplos lá. Na apostila tem bastante exemplos. Número 6. Onde são custodiados os títulos públicos e privados? Né? Primeiro que custódia. Custódia significa guardar, né? Então, os títulos são guardados em algum lugar, né? Os públicos, quais são os títulos públicos? Emitidos pelo governo. Eles são guardados aonde? Custodiados no sistema. Aí, Matheus Botega, garoto bom. Custodiado no sistema Selic, tá? Não é a taxa Selic, não tem nada a ver. É sistema especial de liquidação e custódia, ó. O nome já diz tudo, tá? Então, títulos públicos. E os privados na B3, né? Privados são emitidos por instituições financeiras e empresas não financeiras. Ou seja, quem não é governo. Custodiados na B3, tá? A B3 é na bolsa. Acho que ficou legal esse resumão aqui, então depois vocês, né? Custódia significa guardar, né? Beleza? Público, privado, maravilha. Agora vamos para número 7. Quem são considerados investidor profissional? Investidor profissional. Quem são considerados investidor profissional? Também pode cair muito essa pergunta aí. Quem são investidores profissionais? Vou ficar de olho aqui que eu vi que vocês estão participando bastante. Nós temos o profissional e qualificado, né? E o não residente. Profissional. Quem pode ser profissional? Tem vários. São investidores grandes. São empresas grandes. Né? Opa, isso, a Larissa falou. Ó, instituições superior a 10 milhões. Instituições financeiras. A Carmen falou, e a Larissa, a questão dos 10 milhões, né? PF ou PJ, qualquer empresa ou qualquer pessoa que tenha mais de 10 milhões investidos no mercado financeiro e atestem por escrito essa condição. Quem possui certificação, acho que foi a Larissa que falou, financeira, para administrar carteiras. Né? Geralmente tem lá CGA, né? São CFI, CFA, que são certificações internacionais e que servem para administração de carteira. Fundos de investimentos. Isso, Michael, investimentos, exatamente, fundos de investimento. Tem mais uma, tem que colocar aqui, ó, entidades de previdência, também são. Previdência, o Michael está falando. Entidade de previdência, pode ser tanto fechada e aberta, né? Que são as EAPC, FPC e tal. Então, esses são investidores profissionais. 1, 2, 3, 4, 5, né? Exatamente. Esses são investidores profissionais. Só para exercitar, vou colocar os qualificados aqui, que não está pedindo, tá? Qualificado. Qualquer pessoa física ou pessoa jurídica que tenha mais de 1 milhão investidos no mercado financeiro e atestem por escrito essa condição, certo? E todos os profissionais, tá? Então, além disso, o qualificado muda um pouco. O qualificado é menos dinheiro e todos os profissionais também são, claro, qualificados. Mas faz muito sentido um profissional necessitar dessa condição de qualificado, porque o profissional ele já tem acesso a mercados muito melhores, muito maiores, a taxas melhores também, então não faz sentido, mas é só para não ficar dúvida. Agora, as 3 últimas, elas são bem importantes, porque volta a trabalhar aquilo que a gente falou lá no começo, sobre lembra quando eu pedi dos objetivos do CMN? Agora eu quero saber o que ele faz. A senha e a CVM também. Eu quero saber quais as atribuições. Então, eu fiz um quadro, resumo para cada um, deve ter lá umas 10 atribuições. Inclusive tem um exercício, né, comparando o Bacen com a CVM, com o CMN. Eu quero saber o que o CMN faz. No mínimo 3 atribuições. Eu coloquei uma delas, que é importante, definir a meta da inflação. Certo? E a gente confunde, às vezes, com a meta da Selic, que isso é função do Copom, não tem nada a ver com o CMN. Segundo, também é importante, disciplinar a concessão. Isso, Carmen. A concessão do crédito, exatamente. Eu vou dar uma resumida aqui, Carmen, mas não tem problema, vê que você escreveu aí. E a terceira, tem várias aí que dá para pôr, né? Eu só pedi 3, tá? Mas se acostume a reescrever todas elas, para você a cabeça ir ajudando. Eu coloquei aqui fixar, né? Porque é uma palavra também que se remete a normativo, né? Órgão normativo. As normas cambiais. Fixar normas cambiais, tá? Vou tirar esse as aqui. Fixar normas cambiais, definir meta da inflação e disciplinar a concessão do crédito. Olha só, já tem 3 aqui, coisas fáceis de lembrar, né?
Conseguiram lembrar de mais alguma? Ou copiar? Alguém conseguiu falar mais? Deixa eu ver se alguém escreveu mais alguma. O Marx fez uma observação interessante ali, ó. Zelar, disciplinar e coordenar. Ó. Ele fez um resumo bem legal. Ó. Isso que eu gosto. Ó. Zelar, disciplinar e coordenar. Ele usou 3 palavras-chave para o CMN. Zelar, disciplinar e coordenar o quê? O mercado de moeda, crédito e câmbio. Né? Você pode os mercados de atuação. Tá? Quais são os mercados de atuação? Moeda, crédito e câmbio, que é onde ele atua. A questão da política monetária e tal. Então, ele, acho que com essas 3 palavras, o Marcos matou umas 3 atribuições, né, Marcos? Porque se fosse escrever as 3, daria muito mais. Não precisa, dá para juntar elas. Eu fiz isso também lá no começo da aula, quando eu falei dos objetivos do código de distribuição. Lembra? Tinha 6, eu reduzi para 3. Então, essa sacada dá para fazer aqui também. Agora, vamos para as atribuições do Bacen. CID 3 também. Né? Eu pedi 3, mas tem lá umas 10, 9. Então, atribuições do Bacen. O que vocês colocaram? O que vocês... Busca lá, tá bem pertinho aí na apostila lá. Definir. O Bacen tem uma coisa muito importante que ele faz, né, que a gente confunde e que é bom vocês colocarem, né? Deixa eu ver quem vai ser o primeiro aqui. O Daniel colocou, ó, emitir, autorizar e receber. O Daniel não. É o Daniel. O Daniel, depois a Carmen também. Isso, Daniel. Vamos aproveitar aqui que o Daniel escreveu, ó. Emitir, autorizar e receber, né? Então, ele faz várias coisas. Ó. Emitir, você pode colocar moeda, né? Autorizar abertura de banco, né? Abertura de bancos ou instituições financeiras e receber, por exemplo, compulsórios. Né? Você mata em uma também, você mata várias, né? Eu vi que a Carmen também escreveu a mesma coisa. Ela escreveu 3 palavras-chave: emitir, autorizar e receber. É diferente do CMN, porque aqui ele executa, o CMN não executa nada, ele só manda fazer. É órgão normativo, né? O Marcos também escreveu efetuar o controle do crédito, número 2, né? Ele quase igual o CMN, ó. O CMN, ó, tá aqui, ó. O CMN disciplina o crédito. Disciplina, que ele diz assim, ele fala assim, olha, agora pode financiar carro em até 72 meses. É uma disciplina. Agora, quem efetua o controle do crédito, tipo assim, se vai ter recurso ou não vai ter recurso, é o Banco Central. Então, essa é a diferença. É muito parecido, mas um manda e o outro faz. A Carmen também escreveu emitir papel moeda, né? É uma função, tá? É uma função que está escrito ali em cima. Eu fiz um resumo ali, ó, emitir moeda, né? Eu iria colocar aqui, ó, mais uma, tá? Uma que é muito importante. Definir a taxa Selic, né? A meta da taxa Selic. A meta da Selic. Quem faz isso é o Copom. Mas o Copom é uma diretoria dentro do Banco Central, né? Então, é uma parte do Banco Central. Então, dizer que o Banco Central que define está correto também. Outra coisa que o Banco Central faz muito é executar as políticas monetárias. Nós falamos que o CMN, ele cria diretrizes da política, né? Mas aí quem que executa? É o Banco Central. E um outro detalhezinho também, outro eu já falei, receber os compulsórios, a gente colocou lá em cima. Olha, com esse resumo que o Daniel ajudou nós a fazer aqui, ó, igual que o Marcos falou antes, ó, a gente conseguiu resumir, acho que de 9 para 5. Né? Olha só, porque o número 1 aqui, a gente colocou 3 aqui, ó, né? E daria para reduzir até um pouco mais, né? Então, assim, usando esse artifício aqui, fica bem mais legal. Não fica muito comprido. E a número 10, agora nós vamos para CVM. Então, me ajudem. Agora vocês já pegaram amanhã, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver quem vai ser o primeiro. CVM, um pouquinho para baixo ali na apostila, né? Regular e fiscalizar. Ó, a Carmen está lembrando uma palavra-chave importante, né? Fiscalizar o mercado de capitais. Então, quando falar em CVM, lembra de valor imobiliário, lembra de bolsa, lembra de ações, lembra de mercado de capitais. Então, ele fiscaliza. O Bacen também fiscaliza, mas o Bacen fiscaliza moeda, crédito e câmbio. Tá? Eu não estou repetindo o que eu já escrevi lá no treinamento, porque senão não faz sentido, né, pessoal? Eu estou buscando aqui a gente ir para uma linha um pouco diferente, resolvendo a questão, tá? Se eu ficar repetindo, daí não vai combinar. Até porque você já tem isso descrito lá na apostila, né? Na apostila gravada. Nessa aqui, né, no caso. Outra atitude, além de fiscalizar o mercado de capitais, ela regulamenta a lei das sociedades anônimas, que é a lei das SAs. Isso aí. O Marcos colocou, o Juliano colocou, promove, essa é boa, né? Promove a expansão do mercado de bolsa de valores, do mercado de ações também, né? Pode colocar, expansão do mercado de ações, exatamente, essa é boa. E o Marcos aqui e o Daniel, né, colocaram as palavras-chave ali, ó, disciplinar, fiscalizar, desenvolver o mercado de valores imobiliários, exatamente, né? Regulamentar, promover e fiscalizar o mercado de valores imobiliários, exatamente, né? Fiscalizar e desenvolver o mercado de valores imobiliários. Acho que nós já escrevemos isso lá no número 1, né? Mais ou menos a mesma coisa, né? Fiscalizar, aqui pode ser desenvolver, vou dar uma adaptada aqui, tá, Daniel? E fiscalizar, né? Fiscalizar já foi, né? Disciplinar o mercado de capitais, o mercado de ações, valores imobiliários, é tudo a mesma coisa, né? Ações, expandir o mercado de ações, tá? Muito bem. Então, já deu os 3 aqui. Do 3 já virou 6, na verdade, porque eu dei uma juntada também, né? Isso já ajuda.
eu salvar. Agora, vamos para... Beleza? Tá? Estamos bem, né? Opa, tem que voltar para trás. É porque voltar para frente não dá. Então, vamos voltar para trás. Pré-simulado, vamos lá. Questão número 1. De acordo com o Código de Regulação e Melhores Práticas de Certificação Continuada, as certificações exigidas para o desempenho das atividades elegíveis, capítulo 8, artigo 22, são obrigatórias para todos os profissionais que é. Então, a pergunta é, de acordo com esse código, para quem que é obrigatório fazer a CPA 20, CPA 10 ou CEA? Essa é a pergunta. A questão é, pessoal, ó, lembra que na prova caem códigos, né, da Anbima. E aqui, ó, no módulo 1, cai esse código de regulação e melhores práticas de certificação continuada. No módulo 2, caiu de distribuição. No módulo 5, caiu de administração. São códigos diferentes porque os produtos são diferentes, só isso. Mas a ideia é cumprir com a função aí da Anbima, né, que é fazer aí a qualificação profissional nossa, né, dos profissionais. Então, vamos lá, ó. A pergunta é, quem que tem que fazer CPA 10, CPA 20? Vocês sabem? Eu estou perguntando sério, porque a resposta é justamente o que gera dúvida, às vezes, na prova, tá? Então, a gente pensa que quem precisa fazer CPA, certificação financeira, é quem tem um cargo de gerente, ou quem assume uma carteira de gerente, tá? Não tem nada a ver com o cargo, especificamente. Por mais que, claro, quem assume um cargo de gerente, ele vai fazer aquilo que eu vou falar. Mas não é isso que determina. O que determina é o que o Juliano falou, né? Para quem é obrigatório? Para quem comercializa produtos de investimentos, tá? Então, não precisa ser necessariamente um gerente. Se ele trabalha lá no administrativo e ele comercializa, ele tem que ter CPA. Aquele cliente oculto, lembra que o Dudu estava comentando aquele dia, né? Chegou o cliente oculto e perguntou, o que você está fazendo? Eu estou fazendo aqui uma aplicação, né? Mas você tem CPA? Não tenho, mas estou fazendo, estou estudando com o Cláudio, né? Lascou para todo mundo. Quem precisa de certificações financeiras? Quem comercializa produtos de investimentos independentemente do cargo. Certo? Então, a letra A, vamos lá. Realiza uma distribuição de produtos de investimentos. Aqui o Daniel colocou quem comercializa, né? E distribui. Eu vou colocar porque eles usam muito essa palavra. É a mesma coisa. Quem oferta, quem comercializa, quem distribui. Então, número 1, a letra A, né? Realiza a distribuição de produtos de investimento ou a gestão de recursos de terceiros, independentemente do cargo que ocupem na instituição, e aí serve CPA 10, CPA 20 ou CEA. Então, essa é a certa. Agora, vamos ver as pegadinhas das outras, quer ver? Ó? Letra B. Exerça um cargo de gerente ou diretor dentro da instituição. Errada, porque o cargo não é condição obrigatória para a certificação. Apesar, como eu falei, que é lógico, né? O gerente, ele provavelmente vai fazer essa oferta, então ele tem que ter, né? É lógico, está inerente ao cargo, né? A função dele, né? Mas é só uma questão aqui de linguística, né? De entendimento, de interpretação de texto. Letra C. Seja o gerente da unidade. Mesma coisa, é errada pelo mesmo motivo, né? O fato de ser gerente, né? O gerente da agência aqui da nossa Maripá é o Moura, né? O Moura, ele é gerente da agência toda, né? O fato dele ser gerente não necessariamente obriga ele a ter uma certificação, mas é claro que o Moura faz, né, o trabalho de venda de produtos de investimentos. E a letra D, realiza a distribuição de produtos de investimentos ou a gestão, está muito parecido com a letra A, hein? Muito parecido, vamos ver a pegadinha, deixa eu tirar da frente aqui. Apenas em cargos gerenciais. Então, é errado pelo mesmo motivo, né? Na instituição. Apenas em cargos gerenciais, não, né? Em qualquer cargo, não apenas em cargos gerenciais. Distribuiu, como eu disse, está lá no administrativo, distribuindo, está no caixa, ele tem que ter, senão ele tem que passar para quem tem a certificação. Número 2, assinale a alternativa correta. O CMN, então vamos lá, vamos por partes, né? Deixa eu colocar aqui a minha tabelinha, meu comentário. Letra A, o CMN executa as orientações do Bacen. Olha só, não é isso, tá? O CMN não executa nada, apenas manda. Né? Lembra das nossas esposas, né? Alguém comentou antes aí? Então, o CMN só manda, não executa nada. Ele é um órgão normativo, a gente chama normativo porque ele só manda, tá bom? Só cria regras, leis, como antes a Carmen falou. Letra B. O Banco Central é responsável por autorizar o funcionamento de instituições financeiras e exerce fiscalização sobre elas. Exatamente, essa tá certa. É ele que fiscaliza, né? Não é a CVM. A CVM fiscaliza a parte de investimentos, tá? Está dentro dos bancos, mas é uma partezinha do banco. Quem autoriza a funcionar é o Banco Central. Uma cooperativa nova, quer abrir uma cooperativa, montar uma cooperativa, tem que pedir para o Banco Central. Inclusive, essa semana, eu vi uma postagem do presidente nosso, né, o Fernando, postando o conselho, né? Mas o conselho foi aprovado lá na Assembleia, que foi realizada mês passado, né? Faz vários dias. Mas por que só agora foi oficializado e divulgado? Porque tinha que passar pelos trâmites do Banco Central. Para ser conselheiro, precisa passar também pelo crivo do Banco Central, né? Então, vejam que o Banco Central tem um poder bastante fiscalizador em cima das instituições financeiras, o que está correto, né? Letra C. O Bacen tem a responsabilidade de formular a política da moeda e do crédito, objetivando a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país. Eu digo que essa aqui está errada, mas eu quero ouvir de vocês por que ela está errada.
Eu quero ver quem me diz por que ela está errada. Porque se você ler rápido, passa batido. Não passa? Deve ter alguém aí que está assistindo, deve estar pensando assim, mas Cláudia, ela está certa. Né? Você não ficou em dúvida entre a A e a C? Por que a C está errada? Diga para mim. Larissa? Formula política. Tatiane, o Bacen não formula. Ó, exatamente, ó, a Tati falou bem. Ó, o Bacen, a Larissa também. O Bacen não formula política. Ele apenas executa. Então, a palavra que tem que estar aqui, ela executa, que nem está ali no número, na B, né? Exerce, executa, faz alguma coisa prática. E a letra D, o Bacen é uma autarquia responsável por fiscalizar o mercado de títulos e valores imobiliários. Está errada? Por quê? Quem que faz isso? Quem fiscaliza valor imobiliário? Né? Quem fiscaliza? Por quê? Quem fiscaliza valores imobiliários é a CVM. Eu tô achando que vocês estão achando muito fácil agora, né? Ainda bem que eu deixei mais fácil para o final, viu? Falei, tô vendo que vocês estão... É que também vocês foram pegando o time, né? E agora vocês ficaram craque, né? Mas o módulo 1, ele é assim mesmo, tá? Não é... O módulo 1 não é o bicho, não. Ok? Tem que ficar esperto, né? Vocês viram que essa aqui é uma perguntinha que dá para... Não tem pressa na prova, pelo amor de Deus. Vocês têm 2h30 para responder a prova. Né? 2h30 é muito tempo, gente. Então, em 1h30 dá para fazer as 60 questões de boa e ainda sobra tempo para conferir. Então, não tenha pressa, certo? Não sei porque tem gente que não vai nem no banheiro e quer terminar logo para ir embora. Mas tu estudou 3 meses, 6 meses, 15 dias para ir lá fazer a prova para ter pressa. Sabe por que eu estou falando da pressa? Porque a pressa faz você ler uma questão que nem essa aí da alternativa C, da 2, e você marcar errado. Por quê? Porque quando você lê com pressa, não presta atenção. Está faltando foco e atenção. O foco e atenção é importante na prova, tá? Para a interpretação de texto e também para não desviar a atenção, tá? Então, vamos lá, número 3. Assinale a alternativa que possui somente operadores, tá? Nas questões abertas, vocês falaram um monte de operadores. Agora eu fiz o contrário, né? Fiz uma pergunta aqui. Então, letra A. Bancos múltiplos de investimento e entidades de previdência. Essa tá certa, são todos operadores, né? Bacen, bolsa de ações, mercadoria tá errada, né? Por quê? Bacen é órgão fiscalizador, ou supervisor, como queira, a mesma coisa, né? Supervisor, tem vários nomes aí que são análogos. Mesma coisa na C, errada, né? Porque CVM também é órgão fiscalizador ou supervisor, né? CVM. E a letra D, CMN, mesma coisa, né? Errada, porque o CMN é órgão normativo, tá? Então, normativo e fiscalizador não é operador, tá bom? Para ser operador, não pode ser normativo e nem supervisor. Então, fechou. Resposta certa, letra A, acertei. 4. As penalidades previstas para instituições que descumprirem as regras do Código ANBIMA de regulação e melhores práticas para o programa de certificação continuada. Na apostila tem lá, os 4. Tem 4 penas para a instituição participante da ANBIMA que não cumprir com as regras. E uma delas é essa que eu acabei de falar do cliente oculto, né? A ANBIMA está fazendo esse trabalho para ver se vocês têm ou não têm pessoas atuando na distribuição de produtos de investimentos sem a devida certificação. Estão fazendo com todas as instituições, tá? Essa é uma delas. Então, qual que é a punição? Quais são as punições? Alguém lembra? Alguém pesquisou já? Quais são? Letra A, advertência privada, proibição temporária do uso do... Vamos escrever as 4, depois vamos ver o que se encaixa? Quais são as 4 punições? Está ali na apostila, um pouco para trás aqui dos pré-simulados, é só voltar um pouquinho. Advertência. Vou colocar até em números aqui, ó. Acharam? Não acharam? Número 2. Advertência, multa. O Lucas já respondeu que é a letra C, ele já foi direto ao ponto. E número 4. Advertência pública, galera, não é privada, tá? Multa de 100 vezes o valor da mensalidade. Proibição do uso do selo. E 4, desligamento. Né? Essas são as 4. Então, a certa mesmo é a letra C. Né? Letra C, que o Lucas falou. Tá? Por que não é a letra A? Porque a letra A está dizendo advertência privada, certo? E as outras estão falando de multa só de 50 vezes, né? E a B não é, porque... por que a B não é? Não, a B é a certa. A B é a certa. A B... Não, peraí, se a B... O Lucas, agora confundiu, né? Advertência pública, proibição do uso da ser multa de 100 vezes a mensalidade. Não, a B está errada. Deixa eu fazer do meu jeito. Eu estou querendo mudar a regra aqui, não está dando certo. Errada, porque a advertência é pública. Pública e não privada. Letra B. Voltando no que o Marcos falou, que é importante. Proibição temporária do uso do selo. Por que temporária, Marcos? Tá certo. Porque ele ainda tem a chance de ser, vamos dizer assim, de se salvar.
Então, proíbe temporariamente. Se a instituição se enquadrar, ela volta a usar o selo e volta a fazer parte da Ambima. Se ela não se enquadrar, aí é desligado, entendeu? Então, é temporária por isso, porque ele ainda pode se salvar. Agora, depois que desligou, daí não salva mais, entendeu? E a letra D está errada, porque não é multa de 50 vezes, e sim 100 vezes, né? Como a gente já falou lá em cima, tá? Então, eu não estou conseguindo apagar aqui, então eu vou pegar e fazer o seguinte, ó, eu vou riscar aqui, essa aqui está errada, tá? E eu vou deixar grifado a letra B, que é a mais completona aqui, tá bom? Agora deu, né? Então, essas outras estão todas erradas. A letra A, né, está errada também, e a letra D também está errada, mas pelo comentário aqui, vocês já vão ver o que é certo e o que é errado. Então, aqui tem 2 comentários, um eu coloquei para cá e outro coloquei para cá. E agora, a última, diz assim, ó, o Conselho Monetário Nacional é um órgão do Sistema Financeiro Nacional e tem a responsabilidade de formular a política da moeda e do crédito, objetivando a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico do país. As pessoas que compõem esse conselho são... Bem, a gente já respondeu também nas abertas, né? Coloquei de novo aqui, mas é presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda, né? Não é mais Economia, e o ministro do Planejamento, que agora é ministra, né? Neste momento, né? Porque esses ministros podem mudar, né? Então, o presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda e do Planejamento. Pronto. Vou salvar aqui. Muito bem. Acho que concluímos bem. Pessoal, para mim é B por ser temporário. O Michael estava falando porque eu olhei o material. Isso, exatamente. O Michael já, desculpa, eu tinha a letra B. Eu acabei me empolgando e acabei colocando a letra C. Não, mas eu já corrigi lá, tá? Exatamente. Não me segue que estou perdido. Falta a proibição do selo, isso aí. O bom é que vocês me ajudam, né? Isso aí, estamos estudando junto aí, ó. Ai. Pessoal, eu acho que deu, né? Acho que vamos dormir. Deixa eu ver que horas são. Já são 10 horas. Para passar, não precisa acertar tudo. Exatamente. Então, pessoal, assim, a gente marcou até as 10, deu certinho da gente fazer o que eu tinha planejado. Eu tinha planejado exatamente isso. Fazer as abertas e fazer os pré-simulados. Agora, os simulados é com vocês. Na semana que vem, né? Semana que vem tem aula. Aí eu vou terminar de corrigir o módulo 7 e fazer o 5 e o 6. E aí, depois dessas aulas, a gente marca de novo, combina um dia, uma noite, né? Eu vou dar um tempo para vocês. O ideal é umas 2 semanas depois. Mês de maio eu tô meio sem agenda, mas eu vou achar uma noite para a gente fazer, e de novo, uns 15 dias, para vocês fazerem as tarefinhas ali, e depois a gente faz a aula online, igual a gente fez hoje. Vocês topam? Valeu? Foi válida a ideia? Obrigado por vocês terem vindo em peso aí. Vamos fazer uma foto aí? Vamos fazer uma foto aí para nós postar? Falem aí se foi boa aula. Professor, foi ótima. Foi, gostou? Legal. O pessoal está comentando. Parabéns, isso aí. professor. Top. Foi top? É porque a ideia era essa. Ei, vamos fazer uma... Ei, dá para... Ô, Marcão, abre a câmera aí, por favor. O Jonathan já até foi pôr uma camiseta já, ó. Aí, Tati, cadê a Tati? Tati, você tem que aparecer grávida aí, ó, é bonito. O Michael, deixa eu mudar o mosaico. Vou colocar todo mundo. Vou tentar fazer um mosaico. Isso, agora apareceu todo mundo aqui, ó. Vai ficar um montão, gente. Vai lá, vai estar bonito aí. 1, 2, 3, que já, hein? O Michael abraçou a apostila. William, tudo certo, doutor? Caraca, o Marcão ocupa a câmera inteira, olha lá. Não, e ele ainda vem de boné, né? Bem Meu claro. Deus. Tá bom. Gente, Vai então, passar olha, por essa bochecha aí, ô Chico. E ainda falta espaço, né? No William tem um reflexo. eu tô gravando, hein? Não vou falar besteira aí. Ó, tá, eu vou até parar de gravar, senão eu esqueço. Vou tirar aqui da gravação, já deu? Parar a gravação.